O novo aluno mal falou uma palavra desde que se transferiu. Mantinha a cabeça baixa, sempre em silêncio. Passava despercebido a maioria, mas não as garotas. Certa tarde, enquanto ele cochilava, as garotas admiravam sua beleza, e uma delas até tirou uma foto escondida. Mais tarde, ela mostrou a ele com um sorriso tímido. Mas bem nessa hora, o namorado dela entrou. Ao vê-los juntos, ele começou a zombar do novato por ser tão calado e magro. A garota ignorou, dizendo a Taksu para ir sentar, já que a aula ia começar. No fim do dia, Taksu viu a namorada abanando o novato de novo. Ela nem sequer olhou para ele, ela apenas sentou-se perto de John. Por causa disso, Taksu não conseguiu focar no jogo. E pum, uma bola o atingiu bem no rosto. A princípio, ele riu com um olhar frio para o casal, mas depois do jogo, Taksu raspou a cabeça do garoto que jogou a bola, porque ninguém tem permissão para envergonhá-lo em público assim. Por coincidência, era exatamente onde John ficava depois dos lanches, então ele viu tudo. Ao perceber, Taksu ameaçou cortar o cabelo de John igual, mas o MC não disse nada, apenas o olhou calmamente. Taksu tentou, mas não conseguiu assustá-lo. Então recuou, alegando que não faria isso para evitar drama com as garotas da escola. Naquela noite, a caminho de casa, 2 estudantes o abordaram. O namorado da garota queria vê-lo. Ao chegar, o namorado mostrou-lhe o celular da garota. O papel de parede era a foto que ela tirara de Jason. Ela fez pouco caso, disse que não era nada e que Jason fosse embora. O namorado furioso deu-lhe um tapa forte derrubando-a. "Por que você está do lado dele e não do meu?" ele gritou. Ela manteve a posição. "Você se diz meu namorado, mas está sempre festejando com outras garotas." Furioso, ele a chutou no estômago. Mal ele ergueu a mão para bater nela de novo, Jason interveio e defendeu o golpe. O namorado socou Jason com toda a sua força, mas não teve efeito. Quando ele atacou de novo, Jason rapidamente se esquivou e desferiu um soco potente que o derrubou no chão. Todos ao redor ficaram em silêncio, chocados. Os outros agressores avançaram contra Jason, mas ele os derrubou um por um. Então ele se virou para o namorado e o agrediu repetidamente até a garota intervir e pará-lo. Foi então que ela percebeu que o garoto calado não era só quieto, mas escondia uma escuridão. Assim que saía da escola, ela testemunhou uma cena perturbadora. Os garotos estavam encurralando Jason, arrastando-o à força para encontrar Taksu. Ela ficou ali um momento, observando de longe, tentando entender a situação, mas não podia simplesmente ir embora. Tomando uma decisão rápida, ela decidiu segui-los. Segurando o guarda-chuva com força, correu para a esquina e se escondeu para observar. Espiou e viu Jason socando e chutando os meninos. Parecia um animal descontrolado e eles gritavam para ele parar. Arion ficou paralisada, testemunhando aquela cena terrível. Ao sair, o menino, visivelmente atordoado, passou onde a garota se escondia sob o guarda-chuva. Eles se olharam por um breve instante. Ela então o abrigou sob seu guarda-chuva. Contudo, Jason virou-lhe as costas e partiu, encharcado pela chuva. Na manhã seguinte, na escola, os alunos notaram cedo a ausência de Taksu. Sua ausência, porém, não era incomum. A de Jason, contudo, chamou mais atenção. A amiga de Yana estava triste, sentindo que sem Jason, tudo parecia vazio. Enquanto pensavam no garoto não muito longe, o menino que viu Jason bater nos valentões contava os fatos a um homem. Este, surpreso que Taksu fora espancado e hospitalizado, perguntou ao menino sobre o estado do amigo. O rapaz respondeu que Taksu precisaria ser hospitalizado por um tempo devido a fraturas faciais e que não queria visitas porque achava a situação embaraçosa. Ele também mencionou que 4 pessoas ficaram feridas. O homem então perguntou quem seria o indivíduo capaz de derrotar Taksu em termos de força física. O garoto revelou ser Jason, um aluno transferido e calado, por isso ninguém o conhecia. O homem ficou chocado ao saber que 4 perderam para um jovem desconhecido. Um dos capangas do homem pegou o garoto pelo pescoço, perguntando se ele se escondia para não ser arranhado. Ele respondeu que simplesmente não se aproximou porque considerava 5 contra 1 injusto e por isso não interveio. O capanga jogou o garoto contra a parede enquanto o que parecia ser o chefe perguntava de onde Jason havia sido transferido. O garoto respondeu que ninguém sabia porque Jason nunca falava, literalmente. O homem corpulento esbofeteou o garoto chamando-o de inútil. Ele perguntou se Jason tinha alguma característica marcante, algo para identificá-lo logo. Meio envergonhado, ele respondeu que Jason era tão bonito que conquistava garotas com seu estilo de modelo e também parecia ser rico. Enquanto discorria sobre o charme do jovem, o corpulento o atingiu de novo, perguntando se estava apaixonado pelo garoto. Enquanto isso, o chefe só tentava entender a história daquele aluno transferido. Jason, calado e misterioso, um lutador de aparência atraente. Isso era uma raridade. O homem ficou absorto, pensando no quão atraente Jason era. No dia seguinte, de volta à rotina escolar, Jason foi aos armários guardar seus pertences. O garoto estava lá o espionando. Ele havia recebido ordens para investigar que tipo de pessoa Jason era. Diante do olhar furioso do chefe, ele apenas concordou que investigasse o sujeito. Contudo, na hora de cumprir a tarefa, arrependeu-se de estar naquela situação.
Jason abriu seu armário, que estava praticamente vazio. O celular que estava dentro começou a vibrar, recebendo mensagens. Ele pegou o celular para ver as mensagens, que o parabenizavam e informavam que o havia recebido de graça. Era um celular antigo, mas o X-Talk funcionava e a pessoa do outro lado ouviria qualquer preocupação que Jason pudesse ter. O protagonista olhou em volta, procurando quem o observava, contudo, ele não viu nenhum dos dois escondidos. Uma garota dera o telefone a Jason e parecia nervosa com aquilo. No entanto, ele ignorou o gesto, apenas deixando o aparelho no armário e se afastou calmamente. O garoto que o observava aproveitou a oportunidade para pegar o telefone que Jason havia deixado. Ao pegar o telefone, ele começou a verificar o tipo de aparelho e se estava desbloqueado. Recebeu um empurrão nas costas que o fez cair no chão. A garota que o empurrara pegou o telefone e fugiu. O menino ficou no chão, pensando no que houve e quem era aquela garota. Ele se irritou com a grosseria, questionando por que os valentões andavam tão ferozes. Yuri contava a Iena sobre o poodle da tia que tivera filhotes e que ela planejava adotar um, mas o pai não deixaria. No entanto, ela notou que Iena não estava prestando atenção, absorta em pensamentos novamente. Perguntou-se se estava preocupada com Jason, já que era o segundo dia que ele faltava. Olhando à frente, avistou Jason. Lá estava ele, com boa postura e um olhar sem vida. Quando Iena o viu se aproximando, ela congelou. Entregou seus pertences à amiga rapidamente e correu até o garoto, dando-lhe um abraço apertado, surpreendendo a todos com o ocorrido. Com lágrimas, ela expressou preocupação e perguntou se estava bem. Ela disse que nunca esqueceria que ele a salvara. O garoto, observando-o, confirmou sua teoria. As garotas amavam Jason. Ele anotou fatos sobre Jason no celular, registrando que ele chegou um pouco tarde, que as garotas gostavam dele, mas que ele também ainda não falava. Ao sair da escola, o protagonista fez o caminho de sempre. Alguns homens o esperavam naquela rota. Ao avistar o rapaz, um deles notou que ele se destacava. Alertou o companheiro com um assobio, seguiram o rapaz nas suas scooters, cercaram-no tentando intimidá-lo e impedi-lo de sair. Eles perguntaram se ele era Jason e, como esperado, o menino não respondeu. Sua falta de resposta, no entanto, confirmou que ele era quem procuravam. Então o homem o mandou subir na bicicleta, alegando que tinha vindo buscá-lo. Ele perguntou a Jason se já tinha ouvido falar de Kang Do-il da escola técnica Deseu. Explicou que, ao entrar no segundo ano, Kang Do-il havia se tornado uma lenda, alcançando o top 3 da escola, e que não havia ninguém que não o conhecesse. Afinal, Deseu estava noutra dimensão que a de Jason, que era só um ponto de encontro para nerds. Acrescentou que Kang queria encontrá-lo, garantindo que não precisava temer, pois, por enquanto, era só um convite, e ele não morreria. No entanto, Jason permaneceu imóvel, irritando-os a ponto de começarem a gritar, ordenando-lhe que subisse na moto. Um dos capangas agarrou a mochila do garoto e perguntou ameaçadoramente se ele preferia subir na moto depois de não poder mais andar ou se subiria enquanto ainda eram bonzinhos. Jason, contudo, simplesmente largou a mochila e seguiu seu caminho. Isso enfureceu os agressores, que logo partiram atrás de Jason. O garoto se enfiou no primeiro beco estreito que achou. Um dos homens que o seguia errou a curva e bateu na parede. O outro, porém, continuou a perseguição. Nenhuma escadaria gigante deteve o perseguidor, que subiu rápido de moto. Quando estava prestes a pegar Jason no meio da escada, o garoto, com um chute simples num dos sacos de lixo, o ergueu e atirou no motociclista. Isso o fez rolar a escada abaixo, com moto e tudo, caindo sobre o outro capanga que acabara de chegar após o acidente na parede. Vendo a moto cair escada abaixo, um dos capangas perguntou ao outro, perplexo: "O que você fez?" Ambos se levantaram e correram, tentando pegar o garoto que já fugia. Eles o viram virar outra esquina estreita e apressaram o passo para alcançá-lo. Contudo, ao chegar onde Jason virara, depararam-se com outra escadaria gigantesca. No meio dela, viram um garoto fugindo. Ao finalmente pegá-lo e virá-lo, perceberam que não era quem perseguiam. Isso os enfureceu ainda mais. Agressivamente, descontaram a raiva no menino desconhecido só por estar no lugar e hora errados. Enquanto xingavam e batiam no menino, Jason os via dos telhados e foi embora sem ser notado. De volta à base dos bandidos, os homens relataram que falharam em capturar Jason. O gordo irritadiço os amaldiçoou pela incompetência e os chutou. Ambos afirmaram que o garoto fugira por um beco que mais parecia um labirinto, tornando a captura impossível. O chefe, Kang Do-il, disse que sua ansiedade aumentava a cada instante. Perguntou a Sung-min se tinha descoberto algo sobre Jason. Sung-min, entregando o celular, disse que investigara o quanto pôde. Kang Do-il leu as únicas 3 informações que Sung-min havia anotado e, enfurecido, perguntou: "É isso que você chama de investigação?" O homem gordo então forçou Sung-min a se deitar com os outros 3. O chefe ordenou que soltassem Sung-min, mas que no dia seguinte ele deveria trazer Jason ao portão dos fundos depois da escola. Ele perguntou a Sung-min: "Consegue completar a tarefa?" E ordenou a Dae-shi que se responsabilizasse pela captura do menino. Ele concluiu que precisava encontrar Jason até o dia seguinte. O homem gordo obedeceu às ordens enquanto Sung-min ficava cada vez mais chocado, percebendo que se envolvia cada vez mais na situação.
No dia seguinte, de manhã cedo, Sung-min comprava 2 refrigerantes quando um amigo se aproximou, perguntando: "Um deles é pra mim?" Sung-min negou, dizendo: Não há motivo pra isso." E o amigo perguntou: "Pra quem é a bebida então?" Ao ver Jason passar, Sung-min entendeu que era sua chance. Foi atrás dele, aproximando-se por trás para o cumprimentar. Ele perguntou: "Está bem?" E ofereceu-lhe um refrigerante. Ele explicou: "Quero esclarecer as coisas, pois pode ter parecido que eu fazia parte da gangue do Taksu, mas só andei com eles algumas vezes." Ele continuou: "E no dia da briga, senti-me muito revigorado ao ver o Taksu apanhar sem poder reagir. Isso tirou um peso enorme dos meus ombros e é por isso que estou aqui para te agradecer." Jason, porém, não lhe deu atenção alguma e simplesmente seguiu seu caminho. Isso já era esperado de Jason, e Sung-min se perguntava como o levaria ao portão dos fundos. Contudo, o medo do homem gordo o motivava. O dia passou, o almoço chegou. Todos saíram para comer, mas Jason seguiu dormindo na sala por mais um tempo. Quando Jason se levantou, Sung-min o observou, oculto pela porta. Ele então percebeu porque nunca tinha visto Jason na lanchonete. Ele preparava o almoço separadamente. Jason foi para o mesmo lugar onde sempre almoçava, e ao sentar-se no banco, encontrou seu telefone novamente com uma mensagem perguntando: "O almoço de hoje é pão de novo?" Então Jason notou alguém se agachando para se esconder. Quem tentava falar com ele pelo telefone era Areum. Aproveitando que ele segurava o aparelho, a garota começou a lhe enviar várias mensagens. Nelas ela perguntou: "Você sempre come sozinho no terraço?" E revelou: "Eu também." Ela disse: "Já te vi algumas vezes no terraço e por isso senti vontade de conversar." Enquanto Jason procurava quem enviava as mensagens, Areum mandou outra, informando: "Estou à sua esquerda." Ao olhar, ele a viu levantar a mão para acenar e depois abaixá-la novamente. Por mensagem, ela confessou: "Ainda me é difícil encarar pessoas." Ela mencionou: "Ouvi que não falas e partilho essa característica." Depois perguntou por mensagem: "Então, qual o motivo do teu silêncio?" Assim que Jason ia digitar a resposta, alguém chegou gritando no local. Sung-min fingia que o encontro ali era mera coincidência. Ele disse que tinha ido lá comer seu pão e perguntou: "O que você está comendo?" Mesmo sem resposta, Sung-min sentou-se ao lado de Jason anunciando: "Vou comer com você." Um clima desconfortável se instalou e os dois comeram em silêncio total. De repente, Seung-min começou a choramingar baixinho, o que chamou a atenção de Jason. Chorando, Seung-min confessou que na verdade não tinha amigos. Era por isso que andava com os rapazes do Taksu, pois não queria ser um excluído. Ele sugeriu a Jason que, já que ambos eram excluídos, deveriam ser amigos. Mas Jason nem sequer prestou atenção ao que ele dizia. O plano de Seung-min não teve efeito, nem mesmo as suas lágrimas ajudaram. Nosso protagonista Jason se levantou para partir. Seung-min, porém, não queria que seu esforço fosse em vão. Ele se agarrou ao braço de Jason, perguntando: "Somos amigos ou não?" Como esperado, Jason o ignorou por completo. Ele apenas se afastou, deixando Seung-min ali, à espera de uma resposta. Pouco depois, perto da saída, Daeshik mandou mensagem a Seung-min perguntando onde estava e por que não trouxera Jason. O professor dispensava a turma e Seung-min, desesperado, pensava em como faria. Não podia desistir, então foi atrás do seu alvo. Não o encontrava em lugar nenhum e ficava cada vez mais desesperado, imaginando que Jason já havia partido. Ao chegar na quinta sala, não o viu de imediato, mas logo avistou Jason sentado à janela, observando a atividade lá fora. Parecia que Jason estava posando para um comercial antes de sair. Novas mensagens de Daeshik, perguntando sua demora, motivaram Seung-min a agir rápido. Seung-min então chamou Jason para conversar. Ele disse que ligara para a mãe, contando que fizeram um amigo e que ela ficara muito feliz, pedindo que levasse o novo amigo ao trabalho dela para conhecê-lo. Ele então perguntou: "Pode vir comigo e fingir que é meu amigo?" Seung-min pensou que, usando a mãe como isca, Jason não conseguiria recusar e esperou pela resposta de Jason. Como Jason nada disse, Seung-min o guiou, mostrando-lhe o caminho. Ele disse: "Para chegar ao trabalho da minha mãe, teremos que ir pelo portão dos fundos. Será mais rápido." Seung-min sabia que naquele bairro, se alguém fosse ingênuo, não sobreviveria. Ele aproveitou para informar Daeshik que iriam pelo portão dos fundos. Discretamente, Daeshik passou por Jason e esbarrou nele com força. Jason perdeu o equilíbrio e caiu ao chão, mas Daeshik o segurou pela mochila, dizendo: "Cuidado." Ele acrescentou: "Se desiste fácil, não há por que o chefe ter esperado tanto." Ele jogou Jason na parede como um saco de lixo. Prazer em conhecer o calado, ele o agarrou pelo pescoço e disse: "Seu rosto é bonito, mas suas habilidades, ao que vejo, não são nada especiais." Jason pôs o pé no peito de Daeshik e o empurrou, libertando-se das mãos dele. Quando Jason caiu no chão, o celular que ganhara escorregou do bolso, rolando para um bueiro. Daeshik o atacou de novo, perguntando: "É só isso que você tem?" Um soco foi dado e Jason o defendeu com os braços. No entanto, o impacto o fez deslizar para trás, perto de um ralo. Rapidamente, Jason aproveitou para pegar o celular na beira, evitando a queda. Cheio de ódio, Daeshik berrou: "Vou aniquilá-lo com o próximo golpe." Jason, o jovem, prontamente se levantou, pronto para o duelo.
Daeshik então provocou questionando: com seu corpo magro, consegue aguentar uma luta com tanta diferença de peso? Enquanto isso, o outro garoto, observando de longe, sentiu-se culpado por ter levado Jason àquele lugar, temendo que o gordo Daeshik o derrotasse facilmente. Em seguida, Daeshik avançou sobre Jason, desafiando-o a tentar bloquear o ataque iminente. No entanto, o jovem usou inteligentemente sua mochila como escudo. Ainda assim, o impacto o jogou para trás, fazendo-o colidir com a parede. Daeshik se surpreendeu com a mochila como defesa e admitiu que Jason era mais esperto do que parecia. Jason rapidamente esvaziou a mochila. Daeshik então correu em sua direção, gritando que tal truque não funcionaria de novo. Ao desferir o golpe, Jason o desviou com maestria. Num movimento rápido, ele usou a alça da mochila para laçar a perna de Daeshik, puxando com toda a força para desestabilizá-lo. O gordinho foi jogado ao chão como um saco de batatas. Daeshik permaneceu atordoado, sem entender o que acontecera. Ao tentar se levantar, Jason já preparava o próximo ataque. Um chute preciso no rosto do oponente que o atingiu em cheio. O gordinho mal conseguia entender de onde aquele magricela tirava tanta força. O garoto escondido observava a cena, surpreso e incrédulo ao ver Daeshik ser dominado. Daeshik jazia no chão, com o rosto visivelmente machucado. Jason, por sua vez, virou as costas com desprezo e pegou o telefone que caíra. Mas Daeshik levantou-se abruptamente e correu em sua direção, gritando que a luta não acabara. Desferiu um soco potente no peito de Jason, jogando-o ao chão. Então ele pegou o telefone de Jason e perguntou ao provocador: "Este aparelho é tão importante para você?" Daeshik declarou: "Preciso levá-lo e lamento que, para isso, Jason deva ir vivo ao destino." De repente, um indivíduo de moto apareceu. Daeshik subiu na moto e informou Jason que, se quisesse o telefone de volta, teria que ir ao Ali Park. Ao partir, ele disse que uma recepção o esperava. O menino assustado correu até Jason para ver se estava bem. Ele ficou impressionado ao ver que Jason não tinha ferimentos. Perguntou o que Jason faria agora que seu telefone tinha sido levado. Ele avisou que, se houvesse informações comprometedoras no aparelho, seus dados e vida privada seriam expostos, e ele teria sérios problemas. Jason então respondeu: "Minha mãe pode esperar, e preciso ir logo ao Ali Park." O outro garoto sentiu que tinha cumprido sua parte 120% até ali, e agora só restava esperar para ver se Jason iria ao Ali Park. Jason, o protagonista, se levantou em silêncio e andou. O menino observador se surpreendeu ao ver que Jason ia atrás do celular. Jason então chegou diante de uma escadaria de madeira gigante. Ele começou a subir, passando por jovens de aspecto suspeito. Ao se aproximar do topo da escada, avistou vários indivíduos. Todos pareciam de uma gangue e aguardavam sua chegada. Formaram um corredor humano, e no fim estava o líder do grupo. O líder, eufórico, mostrou satisfação ao ver Jason aparecer. Exibindo o celular de Jason, o líder perguntou: "Foi por isso que veio?" Jason então apenas foi até ele para pegar o aparelho. O líder comentou: "Não achei nada relevante." Sem números de telefone, sem histórico de chamadas, apenas algumas mensagens de texto de uma garota que o observava. Dada a aparente simplicidade do conteúdo do aparelho, e surpreso que Jason tivesse vindo tão longe só por isso, o líder perguntou intrigado o que isso realmente significa. Jason parou diante dele e estendeu a mão, pedindo o telefone de volta. O chefe questionou: "É uma namorada ou talvez algo que está apenas começando?" Confessando que essa história o deixou bastante curioso. Frustrado com a situação ou a falta de respostas, o líder enviou uma mensagem informando que havia movido algumas coisas rapidamente. Enquanto isso, em outro lugar, Aerion estava recebendo algumas mensagens. A mensagem enviada do número de celular que Jason dera à garota a instruía a ir ao Ali Park, prometendo que, se ela aparecesse, se tornaria sua namorada. Se ela fosse lá depois de ler aquela mensagem, seria um sinal claro de seu grande afeto por Jason. O chefe declarou: "Se Jason e a garota ficarem juntos, me tragam um doce depois." Jason não disse uma palavra, mantendo a mão estendida, aguardando a devolução do celular. O agressor perguntou: "Você deseja mesmo isso?" E acrescentou que seu capanga teve dificuldade em trazê-lo àquele local. Aquele infame Taksu sempre fora excessivamente imprudente, e o chefe previu que mais cedo ou mais tarde ele acabaria em apuros. No entanto, apesar de tudo, eles tinham sido colegas na escola primária. Então ele perguntou: "Você está disposto a enfrentar as consequências?" O garoto, porém, permaneceu em silêncio, o que trouxe um sorriso ao rosto do chefe, impressionado com sua postura inabalável e muda. O chefe então prometeu: "Se você aguentar meu capanga, eu devolverei seu celular." Ele explicou: "Como aluno transferido, Jason, você provavelmente desconhece a ferocidade das disputas de hierarquia neste bairro." Ao confrontar Taksu, ele de fato havia entrado na luta pelo poder. E por fim, ele declarou: "Espero para ver do que é capaz." Logo, o mais forte avançou, movido à vingança. Deu um soco, mas o garoto desviou com notável facilidade. Isso enfureceu ainda mais o agressor corpulento, que berrou para o outro capanga: "Ataquem o garoto com socos!" Em seguida, todos os agressores avançaram contra o garoto, que apesar de suas habilidades em desviar de ataques, não revidou. Ele apenas interceptava as mãos dos atacantes no meio do caminho.
No entanto, o grande número de agressores fez com que alguns golpes atingissem o garoto, que mesmo assim conseguiu proteger o rosto. Cambaleou e caiu aos pés de um dos agressores, e este então deu um golpe preciso no rosto de Jason. Após sua queda, outros aproveitaram para o chutar. O chefe só observava o rapaz ser brutalmente agredido por todos. Ele se perguntava por que ele apenas se defendia sem reagir. Refletiu se a razão era a falta de interesse do rapaz na disputa hierárquica. Um dos homens ao lado do chefe comentou: mesmo com tanta surra, aquele infame não soltou um grito e perguntou: prefere sacrificar a própria vida a proferir qualquer palavra? Essa atitude aguçou ainda mais a curiosidade do chefe, que queria ouvir a voz de Jason em contraste com sua aparência. Então ele berrou: quem fizer o garoto gritar ganhará um par de Nike Air Jordan de edição limitada como prêmio. Essa promessa incitou ainda mais a gangue de jovens a intensificar as agressões contra Jason. Golpes incessantes eram desferidos, e Jason só se defendia. O chefe então rugiu: Jason, mostre seu verdadeiro potencial e prove ser uma peça rara. Naquele momento, Daishiki apareceu, mandando os outros recuarem. Ele chutou o garoto e, em tom desafiador, perguntou onde estava o ímpeto que Jason havia mostrado momentos antes. O protagonista caiu então no chão, com o rosto desfigurado. Um dos agressores, aproveitando a queda de Jason, pegou uma grande pedra. Dirigindo-se ao chefe, declarou que faria aquele infeliz gritar. Acrescentou que nunca gostou da aparência de Jason e que isso resolveria a questão. Mas o chefe interveio chutando a mão do rapaz para que soltasse a pedra. Você deseja a morte rebaixando-se a tal ponto? O chefe agarrou Jason pela camisa, erguendo-o ao nível do seu rosto. Por que parece gostar dos golpes? O que tenta esconder? Ele afirmou que a situação não cessaria até que Jason provasse seu verdadeiro valor. Isso não para até provar seu valor. O jovem que traiu Jason ao grupo se escondeu, vendo o que faziam com ele. Como esperado, aquela gangue provou estar num nível superior à gangue de Taksu. Enquanto ele ponderava a situação, avistou a Irian se aproximando da cena. Naquele momento, o celular nas mãos do chefe da gangue vibrou. Ao verificar a mensagem recebida, lia-se: solte Jason. Imediatamente, o chefe procurou com os olhos, tentando identificar o remetente, e avistou a garota parada, segurando seu celular. Ele disse a Jason que talvez agora ganhasse motivação para lutar, já que sua futura namorada estava presente. Talvez agora você encontre a motivação para lutar, já que sua futura namorada está aqui. Com um simples aceno, o chefe ordenou a um de seus capangas que se aproximasse da garota, e acenando com o telefone, gritou para ela vir mais perto. Venha aqui. Enquanto ela digitava outra mensagem, o capanga se aproximou dela pelo lado. Ele a agarrou pelo braço, impressionado com sua beleza. Ela tentou escapar, mas ele a conteve com mais força, perguntando onde ela ia. Onde você pensa que vai? O jovem, escondido covardemente atrás de uma árvore, ficou aterrorizado ao ver sua paixão ali, mas não se moveu. O capanga arrastou a garota para perto do grupo, para que visse o rosto do namoradinho. Depois a entregou ao chefe da gangue. A Irian e Jason se entreolharam por alguns momentos, lembrando-se de breves encontros que tiveram. E havia a garota com um braço roxo e visivelmente assustada. Sua presença na cena impressionou o capanga. O sujeito gordinho perguntou se ela tinha vindo ali porque queria ser a namorada daquele canalha, mas alegou que o jovem estava um pouco culpado no momento. Você veio aqui porque quer ser a namorada daquele canalha? Ele está ocupado agora. Jason é um cara chato e está aprendendo uma lição. A garota, por sua vez, digitou uma mensagem explicando que o jovem era só um amigo e pedindo para que o soltassem. Ele é só um amigo. Soltem-no. O chefe então perguntou por que ela também não falava e depois o nome da garota. Por que você também não fala? Qual é o seu nome? Não obtendo resposta, ele notou uma semelhança entre os dois: o silêncio. Todos começaram a zombar da situação, caçoando por se comunicarem apenas por mensagens e os chamando de estranhos. Eles só se comunicam por texto. Que estranho. O chefe declarou que não importava quem fizesse, mas alguém deveria fazê-los falar e seria recompensado. Não importa quem faça, mas alguém precisa fazê-los falar, e será recompensado? O gordinho perguntou se a moça também se qualificava para a recompensa, e o chefe confirmou. Imediatamente, os bandidos cercaram a moça e começaram a assediá-la, alegando que já que ela não falava, não recusaria nada. Uns a seguravam pelos braços, outros puxavam seu cabelo. Jason, por sua parte, apenas observava a cena. O chefe perguntou o que faria, se continuaria a resistir assim. Enquanto isso, os capangas seguiam assediando a garota. Um dos homens que segurava o rosto dela perguntou por que ela se calava, tentando forçá-la a falar. De repente, um dos capangas que cercavam a garota foi atingido. Jason olhou para o homem caído e, ao se virar para entender o que havia acontecido, recebeu um soco no rosto. O homem do chapéu perguntou o que ele pensava que estava fazendo, mas no instante seguinte foi atingido por um soco no rosto e caiu inerte no chão, já inconsciente. Isso revigorou o chefe, que percebeu que Jason finalmente lutava a sério. Depois de afastar os agressores da garota, Jason atacou os outros. A garota, por sua vez, permaneceu aterrorizada pelos acontecimentos. A gangue inteira então se uniu para confrontar o jovem.
Alguns o atingiram com socos, ele agarrou um deles pela perna e o jogou sobre os outros. Outro homem, no entanto, saltou para agarrá-lo. Rapidamente, Jason o agarrou pelo cabelo e desferiu vários socos no rosto. Um dos membros da gangue tentou chutar o jovem, mas ele desviou, segurou a perna do agressor e o derrubou. Nesse momento, o homem gordinho avançou, correndo na direção de Jason, gritando que acabaria com ele. Era Daeshik. Enquanto isso, o homem com a perna presa gritava para Jason soltá-lo. Jason desferiu um chute no queixo do homem, nocauteando-o. Então ele se afastou e foi enfrentar Daeshik. Desviando do soco que Daeshik tentou desferir, Jason pisou na perna dele, ganhando impulso, e acertou um joelho no rosto de Daeshik. Jason não parou por aí. Ele desferiu outro chute com a sola do pé no rosto do oponente. O chefe sentiu-se cada vez mais motivado, percebendo que o jovem era um achado raro. Enquanto isso, o confronto entre Jason e Daeshik se desenrolava. Daeshik o agarrou com toda a sua força. Já sem um dente, ele estava furioso por apanhar de novo. Jason ergueu os braços e desferiu cotoveladas no rosto de Daeshik, atingindo seus olhos. Ele continuou a golpear o rosto do inimigo com os cotovelos, fazendo Daeshik perder mais dentes e cair inconsciente. Todos estavam incrédulos. Ninguém esperava ver Daeshik derrotado. A luta de Jason contra a gangue continuou. Entre socos e chutes, seus oponentes caíram um por um. O líder da gangue observava impressionado. O jovem era mais interessante do que esperava. Um dos membros da gangue agarrou Airiam pelo pescoço para que Jason parasse de atacar os outros. Vendo a cena, o protagonista lembrou-se do passado. Uma mulher de boné sendo segurada por um homem e gritando pedindo ajuda. Jason então pareceu ficar ainda mais bravo e caminhou na direção deles, enquanto o agressor o avisava para não se aproximar. Outro homem tentou atacá-lo por trás, mas com uma cotovelada derrubou o oponente. Ele se impulsionou, movendo-se rapidamente na direção do homem que segurava Airiam. O homem gritou, consumido pelo medo de Jason, mas seu grito foi interrompido por um soco no rosto. Mesmo caído, Jason não parou, atacando-o com uma sucessão de socos. O líder da gangue se aproximou, mandou Jason parar e o instruiu a pegar o celular de volta, pois merecia reaver o aparelho. Então o chefe convidou Jason para a sua equipe, dizendo que não suportava não ter o que queria. O jovem, enfurecido, afastou-se do agressor e foi até o líder da gangue. O chefe, visivelmente assustado, perguntou o que Jason estava fazendo, pois a briga já tinha acabado. Ele reiterou o pedido para parar e questionou o sentido daquele olhar. Jason, ignorando o chefe, moveu-se para dar um soco. Contudo, o chefe se pôs em guarda, desviou do golpe do jovem, deixando-o incrédulo. O chefe acertou um soco no queixo do rapaz, jogando-o para trás. Jason caiu no chão, quase inconsciente. O chefe só repetiu que o avisara para parar. O rapaz ficou deitado no chão, imóvel e calado. O líder da gangue pediu que pensasse bem na proposta e que voltaria para ouvir a resposta. Então jogou o celular nele, chamou sua equipe para sair e todos o seguiram prontamente. Quem era aquele bastardo? Perguntou o gordinho descendo as escadas. Ele também perguntou. O líder recrutaria aquele bastardo mudo? E concluiu. Foi assustador ver seus olhos revirarem. O líder, por sua vez, pensou no soco que desviara de Jason. No entanto, o garoto reagiu num instante, conseguindo arranhá-lo. O garoto tinha um talento natural para explorar brechas, o que demonstrava grande habilidade. Isso só intensificou seu desejo de tê-lo em sua gangue. Enquanto isso, Jason e Airiam permaneceram no local onde a luta havia ocorrido. Ele sentou-se no banco, visivelmente exausto após aquela intensa batalha. Airiam temia pela condição de Jason. De repente, ela virou as costas e fugiu. Naquele instante, o celular de Jason vibrou, indicando novas mensagens. A mensagem da garota o informou que ela fora comprar remédios e voltaria em instantes. Ele lembrou-se da delicada situação em que ela se metera por causa dele. Refletiu um pouco, depois deixou o celular no banco e partiu. Um garoto que observava secretamente estava aterrorizado com Jason, pois acreditava que se a luta fosse 1 contra 1 desde o início, ele teria vencido todos os oponentes. Finalmente, alguém notável havia se transferido para sua escola. Ao passar pelo banco, avistou um celular e reconheceu que era de Jason. Lendo as mensagens, compreendeu que Airiam as enviara a Jason. Também percebeu que ela nutria sentimentos por ele. Então, avistou a garota ao longe voltando com o remédio para Jason. Refletiu sobre o que deveria fazer naquela situação. Como o covarde que era, decidiu fugir dali. Quando a garota chegou ao banco, não encontrou Jason nem qualquer sinal dele. O menino continuou correndo até estar bem longe. Enquanto corria, o celular que pegara vibrou com novas mensagens. Eram de Airiam, dizendo que comprara o remédio, mas que ele saíra antes dela voltar, e perguntando se seus ferimentos estavam bem. Seung-min ficou surpreso com a aparente frieza de Jason, pois a garota estava muito preocupada e Jason nem pegou o telefone. Seung-min continuava indeciso sobre o que fazer. A garota continuava a enviar mensagens, dizendo seu nome e a turma. Ela o agradeceu pela ajuda e perguntou se poderiam conversar aos poucos a partir de então. Seung-min estava atormentado pela indecisão.
Devia ele responder ou apenas ignorar as mensagens? Ele pensou em fingir ser Jason, nem que por um instante. De repente, uma mensagem chegou no celular dela. Ela se espantou ao receber uma resposta. Foi um breve sim à pergunta dela. No dia seguinte, Seung-min mostrava as imagens ao amigo. As imagens mostravam Jason lutando sozinho contra a gangue toda. O amigo perguntou: "Aquele era o azarado que você chamou?" Seung-min confirmou, surpreso por ter visto a cena ao vivo. O amigo comentou: "Depois disso, Jason vai ganhar muita popularidade." Seung-min ficou irritado porque sua paixão, Airin, parecia gostar daquele bastardo. E ainda por cima, Jason estava rejeitando a garota, o que o deixou sem saber o que fazer. Enquanto Seung-min pensava, o amigo disse: "Se postarmos no YouTube, terá milhões de visualizações, então leva o vídeo." O amigo fugiu e Seung-min o seguiu pedindo: "Devolve o telefone." Correndo, esbarrou num cara, derrubando a presilha de gravata dele, e logo pediu desculpas. Ele esbarrou em Kim Jin-woo, aluno do segundo ano e o segundo mais proeminente da Baekdong High. Reconhecendo, Seung-min rapidamente se abaixou para pegar o clipe caído e disse: "Vou consertar de novo." Tremendo, ele o colocou de volta no lugar. O homem deu um tapa na cara de Seung-min, virou as costas e partiu. O brutamontes que estava com Kim Jin-woo disse a Seung-min: "Comporte-se." O amigo de Seung-min perguntou se ele estava bem, e Seung-min, irritado, retrucou que apanhara por culpa dele. O amigo comentou que sair com apenas um tapa era incrível, pois aquele desgraçado era famoso por sua agressividade. Eles eram todos lutadores insanos, concluiu. Seu amigo o alertou para algo mais sério. Yeona se aproximou de Jason perguntando o que houve. Vendo as ataduras no rosto, a popularidade crescente do protagonista irritou Seung-min. Airin e Yeona se encantaram com ele. Falando em Airin, ela também estava passando. Seung-min tentou se aproximar da garota para mostrar simpatia, mas ela não o notou e seguiu em frente. Como esperado, para se aproximar dela, ele teria que se aproximar de Jason. Enquanto Seung-min pensava em como abordaria a garota, seu amigo estava escondido com o celular, postando o vídeo da briga de Jason contra a gangue no YouTube. Os meninos estavam provocando o garoto cujo cabelo havia sido raspado por Taksu. Desenharam um rosto na nuca dele e disseram que ele estava mais bonito agora. Gogumin ficou triste com a zombaria, mas as provocações não tinham terminado. Um dos garotos disse que, dali em diante, ele só deveria andar de costas. Com medo de apanhar, o menino fez o que lhe foi dito. Ele andou sem saber para onde ia, guiado pelos dois garotos. De repente, o chão sob seus pés sumiu e ele perdeu o equilíbrio, começando a cair pelas escadas. Quando estava prestes a bater no chão de costas, Jason o segurou, salvando o menino de ferimentos graves. Yeona, que estava com o protagonista, perguntou se Gogumin estava bem. Mas ao ver a nuca do menino, ela não conteve o riso, mesmo ele explicando que valentões o atacaram. Tentando conter o riso, Yeona pediu desculpas a Gogumin. Como esperado, Jason não gostou da brincadeira e Gogumin o agradeceu mentalmente. Mais tarde, no ginásio da escola, enquanto um aluno vigiava a porta, outros dois brigavam lá dentro, cercados por colegas que torciam e incentivavam os lutadores. Parecia um espetáculo. Até se apostava nessas lutas. Kim Jin-woo achou a luta chata, até um garoto lhe deu o celular para mostrar um vídeo. Era o vídeo de Jason lutando, postado antes pelo amigo de Seung-min. A cada segundo, as visualizações cresciam. Kim Jin-woo perguntou se o garoto era da escola deles, e ouviu que provavelmente sim, já que o uniforme era igual. Ambos ficaram impressionados com as habilidades do garoto, mas o vídeo foi gravado de longe para ver com clareza. Se ele fosse de lá, seria um sucesso. Então Kim Jin-woo perguntou a todos na academia se alguém conhecia alunos transferidos recentemente para a escola deles. Um garoto respondeu que na próxima aula estaria o bastardo Keto, da turma 5. Havia um boato de que Taksu fora hospitalizado por causa do aluno, mas ninguém falava muito, então não era certo. Kim Jin-woo ficou animado ao saber que ele havia batido em Taksu, e pediu a um capanga que descobrisse mais sobre o sujeito, pois parecia interessante. No almoço, alguns garotos chamaram Gogumin para ir, mas ele deu uma desculpa esfarrapada. Quando Jason saiu da sala, Gogumin se agarrou a ele e disse ter comprado pão, perguntando se podiam comer. Como o protagonista não respondeu, Gogumin o acompanhou, dizendo que comeriam juntos de vez em quando. Ao chegarem ao telhado, Seung-min já esperava lá. Mas a presença de Gogumin ao lado de Jason o deixou confuso com o que acontecia. Enquanto um dizia que esperava para comer com Jason, o outro explicou que viera pelo mesmo motivo. Quando Seung-min se virou para o protagonista, viu os desenhos na nuca de Gogumin e riu, dizendo que ele seria sempre o tipo engraçado. Mas Gogumin disse que não estava tentando ser engraçado. Ele explicou que seu corpo estava marcado pela violência escolar, algo que não se resolvia só escondendo. Não dá para evitar a verdade, o menino concluiu e pediu a Seung-min que tirasse uma foto dele. O menino tirou a foto sem entender seu propósito. Enquanto a tirava, o celular de Jason no bolso de Seung-min vibrou. Afastando-se, pediu que começassem a comer, pois voltaria logo. Tirou o celular do bolso e leu a mensagem de Airin, desejando bom almoço a Jason.
Mas ele, ingênuo, tomou a mensagem para si e respondeu à garota desejando-lhe o mesmo. Isso a encantou. De repente, Jaemin entrou pela porta, e Seung-min, assustado, perguntou o que fazia ali. Jaemin foi direto para onde Jason estava sentado. Ele disse que soube que o garoto calado costumava ficar no telhado na hora do almoço. Confirmou que era verdade, aproximando-se ainda mais do garoto. Estendeu o celular, mostrando o vídeo da briga, e perguntou se era ele. Seung-min se desesperou ao saber que seu amigo havia postado um vídeo no YouTube. Gogumin perguntou o que estava acontecendo. Jaemin respondeu sobre os rumores, querendo ver as habilidades do garoto, mas Jason o ignorou, irritando-o. Já se preparando para socar, Jaemin perguntou se ele não estava ouvindo. Quando tentou acertar o garoto com um soco, Jason calmamente se esquivou. Jaemin tentou dar mais e mais socos, mas não acertou nenhum, e isso só aumentou sua raiva. Ele então disse que já que o garoto não se levantava, seria derrotado assim. Tentou dar outro soco, mas o garoto se esquivou novamente. Em resposta, Jason deu um chute preciso na canela do oponente. Isso o desequilibrou, fazendo-o perder o equilíbrio por instantes. Então Jaemin despencou, batendo com o rosto no banco. O valentão começou a gritar de dor após o impacto. Enquanto Jaemin rugia, Jason o encarava com um olhar de puro desprezo. O rosto de Jaemin estava coberto de sangue, pois o impacto no banco fraturara seu nariz. Ao encarar Jason, Jaemin sentiu uma aura avassaladora emanar do garoto. Tomado pelo medo, fugiu imediatamente. Os outros dois, que viram a cena, ficaram impressionados com a rapidez da fuga. Gogumin, perplexo, perguntou a Jason quem ele era, achando sua natureza incomum. Sungmin então revelou que foi Jason quem hospitalizou Taksu. Essa revelação apenas aumentou a admiração de Gogumin por Jason. No entanto, Sungmin avisou que o fato de Jaemin ter vindo procurá-lo era perigoso. Ele explicou que Jaemin pertencia à gangue de Kim Jin-woo e que Kim Jin-woo, ao identificar habilidades em alguém, os arrastava para confrontos forçados. Agora Jason parecia ter se tornado seu alvo. Sungmin também ouviu que alguns se voluntariavam para lutar por dinheiro, e que alguém como Jason poderia facilmente fazer fortuna. Gogumin, indignado, questionou que tipo de absurdo ele falava. E como Jason não se comunicava verbalmente, recusou a oferta por ele. Ele deduziu que Jason não apreciava brigas nem impor sua força. Gogumin então se declarou a voz de Jason, alegando que, como amigos, tinha o direito de agir por ele. Sungmin, porém, questionou a autenticidade da amizade, enquanto Gogumin insistia na sua veracidade. De volta à sala para a segunda parte do dia, a chegada de Jason causou alvoroço. Colegas, celulares em mãos, mostraram um vídeo e perguntaram se era ele, pedindo que, se fosse, confirmasse com um aceno. Gogumin interveio, pedindo que não incomodassem Jason e que, se tivessem algo a dizer, falassem com ele primeiro. A intervenção irritou a todos, que em resposta cercaram Jason. Naquele instante, a porta se abriu de repente, e Kim Jin-woo entrou na sala. Ele parou na frente e perguntou quem era o aluno novo. Todos hesitaram em apontar Jason, mas Gogumin, ao seu lado, atraiu olhares. Kim Jin-woo então se dirigiu aos dois. No entanto, Gogumin se posicionou à frente de Jason. Quando Kim Jin-woo se aproximou, perguntou a Gogumin o que ele fazia. Com certa apreensão, Gogumin respondeu ser amigo e representante de Jason, e que, portanto, Kim Jin-woo deveria falar com ele primeiro. O corpulento capanga de Kim Jin-woo perguntou a Gogumin quem ele pensava ser, mas Gogumin insistiu que a comunicação deveria ser feita através dele. Espancando o rosto de Gogumin, o capanga perguntou se ele era um idiota. Ao cair, Gogumin virou-se de costas, revelando ao capanga um rosto desenhado na nuca. O capanga segurou Gogumin pela gola da camisa, levantou-o e comentou: "Esse bastardo é muito engraçado." Jason de repente se levantou, como se impulsionado por uma força interna. Kim Jin-woo perguntou: "Você é o bastardo que quebrou Jaemin." No nariz de In, sem resposta, Kim Jin-woo deu-lhe um cartão e perguntou se Jason conhecia sua academia. Disse que enviou Jaemin para convidá-lo, mas sem sucesso decidiu vir pessoalmente. Percebendo o desânimo do garoto, Kim Jin-woo tentou outra tática. Gosta de ganhar dinheiro? Então Gogumin se levantou, interrompendo a conversa. Ele afirmou que Jason não tinha interesse em lutar e não iria à arena. Kim Jin-woo, farto da interrupção do idiota, chutou Gogumin no peito, mandando-o voar para trás. Gogumin caiu desajeitadamente nas cadeiras, batendo nelas. Kim Jin-woo avançou sobre ele e perguntou: "Você não sabe quando não se intrometer?" Ele também perguntou: "Por que está agindo como um tolo se metendo entre nós?" Ele gritou para ele: "Fique parado e cale a boca." Ele então começou a pisar em Gogumin, que estava deitado no chão. Enquanto Kim Jin-woo pisava em Gogumin, Jason tocou seu ombro, fazendo-o virar. Os dois se entreolharam por alguns segundos. Kim Jin-woo disse-lhe: "Tira a mão do meu ombro, odeio que toquem no meu corpo." Jason apertou a camisa dele com mais força, surpreendendo Kim Jin-woo. O capanga corpulento avançou exigindo: "Tira as tuas mãos sujas do Kim Jin-woo."
Jason desviou do soco e retaliou com um joelho preciso no rosto do oponente, que cuspiu sangue e gritou de dor. Em seguida, o jovem caiu sobre mesas e cadeiras, mas não se rendeu facilmente. Ele pegou uma cadeira, pronto para arremessá-la, e declarou: "Jason, você está acabado." Com extrema facilidade, Jason saltou, desviando do objeto, pousou numa das mesas e contra-atacou. Ele se aproximou e desferiu um chute no rosto do oponente, derrubando-o no chão como se não fosse nada. O garoto permaneceu em pé sobre a mesa, emanando uma aura intensa, o que fez todos os colegas confirmarem que o vídeo anterior era real. Furioso, o estudante corpulento levantou uma mesa e uivou de raiva, jurando matar Jason. Naquele momento, o professor entrou na sala e, ao ver a cena, exigiu explicações, repreendendo-os pela briga e questionando por que Jason estava em cima da carteira. Kim Jin-woo interveio, alegando que era apenas uma brincadeira para encobrir a situação. Ele virou-se para Gogumin, chamando-o de agente, e avisou que o contataria para falar com Jason. Ele caminhou para a saída, tocando o ombro do professor ao passar e dizendo: "Comece a aula." Mais tarde, após as aulas, Gogumin contou a Sungmin o ocorrido, descrevendo a situação como uma cena de filme onde nem conseguiam tocar Jason. Sungmin lamentou não ter visto o evento ao vivo e perguntou por que Jason ainda não tinha saído. Gogumin explicou que o professor lhe pedira para ficar. Embora não tivesse começado a briga, o conflito ocorreu na escola, o que poderia causar problemas. Enquanto os dois especulavam sobre o destino do colega, o professor ofereceu chá verde a Jason na sala dos professores. Mesmo que o sabor não agradasse aos jovens, serviu de pretexto para a conversa. O professor notou que o clima da instituição era bem distinto da escola prévia de Jason. Ele revelou que quando o pai do menino anunciou a transferência, foi contra, temendo que a adaptação fosse difícil, especialmente sabendo que Jason não falava. Contudo, sentiu-se grato pela confiança depositada nele. O professor continuou, lembrando que a última vez que vira Jason, há uns 4 anos, ele ainda estava na primária. Ele se lembrava claramente de ver o menino treinando com movimentos incríveis e enérgicos. Naquela época, o pai de Jason o apresentou como amigo, e o menino o cumprimentou muito educadamente. O professor impressionou-se por o pai ter feito da casa uma academia para o filho. Lembrou que após o treino foram beber para celebrar o reencontro e que Jason era um jovem brilhante. O professor admitiu não saber o que acontecera para Jason acabar num lugar tão miserável, mas avisou que, embora tivesse pedido a compreensão dos outros professores, Jason teria de lidar com os alunos sozinho. Ele concluiu que a razão de seu pai o ter criado tão forte não era só para treinar o corpo, e que um dia superaria aquele silêncio. Uma chuva repentina surpreendeu a todos que voltavam para casa. Sungmin disse ao colega que sua preocupação era Kim Jin-woo, pois não tinham como atrair Jason. Naquele momento, o celular que ele tirara de Jason recebeu uma mensagem. Era Areum, perguntando se ele tinha um guarda-chuva. Confuso, ele perguntou o motivo da questão e ela respondeu que o esperava em frente à papelaria. Sungmin foi ao local, já imaginando que ela teria um guarda-chuva, e confirmou suas suspeitas ao vê-la à espera de Jason. Consumido por dúvida e ciúme, ele hesitou em levar Jason até ela, não querendo que os dois dividissem o guarda-chuva tão próximos. Ele teve então uma ideia brilhante e correu para pegar o garoto e colocar seu plano em ação. Arion esperou um pouco mais até ouvir Sungmin se aproximando com Jason. Fingindo surpresa, Sungmin disse ao amigo que também não tinha guarda-chuva. Ao ver Areum, ele fingiu não saber por que ela estava ali. A garota procurou na mochila, tirou um guarda-chuva extra e o ofereceu a Jason. O plano de Sungmin parecia estar falhando, mas ele não desistiu. Mesmo vendo que ela só tinha olhos para Jason, ele interceptou o gesto. Pegou o guarda-chuva, agradecendo gentilmente, e inventou que ele e Jason tinham um compromisso, um novo centro de jogos na rua principal. Aproveitando a oportunidade, convidou-a para ir junto. Enquanto isso, Gogumin correu para casa tentando escapar da chuva. Ao passar por um beco, foi interceptado por 2 caras, Jaemin, de nariz quebrado por Jason, e o estudante forte que apanhou na aula. Assustado, Gogumin perguntou o que queriam. Jaemin respondeu que, já que se dizia agente do garoto, tinham uma mensagem para Jason. 2 assaltantes bateram no garoto para mandar um recado a Jason. Jaemin disse que se veriam de novo e mandou o garoto repetir o que ele disse. Com dificuldade, o garoto respondeu que o recado era para Jason participar. Um dos homens o atacou de novo, mandando-o responder corretamente. Já chorando, o menino garantiu que falaria com Jason. O agressor perguntou se ele sabia o que era a pena de acesso rápido, ameaçando-o de morte. Nesse momento, Kim Jin-woo apareceu, intercedendo pelo menino e pedindo ao agressor para pegar leve. Jin-woo pegou um dos cartões de visita e o entregou ao menino. Ele instruiu o jovem a dizer a Jason que seria muito bem-vindo para entrar no canil de combate. Então os 3 partiram, deixando o menino ferido e abandonado. Enquanto isso, Sungmin estava no clube de jogos recém-aberto jogando com o protagonista. Enquanto Sungmin jogava com entusiasmo, o protagonista parecia indiferente.
Com habilidades que considerava inigualáveis, Seung-min se esforçou para impressionar Areum. Contudo, mesmo se considerando o melhor, Jisung marcou um ponto contra ele. O rapaz tentou disfarçar a surpresa, agindo com controle, e voltou ao jogo com sede renovada de vitória. O protagonista, por sua vez, jogou com facilidade impressionante, marcando outro ponto sem esforço. Surpreso com a habilidade do amigo, Seung-min, com confiança renovada, declarou que não pegaria leve dali em diante. Ainda assim, a partida terminou com um placar esmagador de 13-0. Jisung não permitiu que seu oponente marcasse sequer um ponto. Seung-min convidou Areum para jogar, esperando que ela sentisse a indiferença de Jisung e ficasse enojada com ele. Os dois começaram a partida, caracterizada por toques sutis e um ritmo não muito rápido, até Areum marcar seu primeiro ponto, o que enfureceu Seung-min com a amiga, perguntando onde a jogadora habilidosa de antes tinha ido. A garota, visivelmente empenhada, marcou outro ponto. Em seguida, foram para as máquinas de garra, onde Seung-min acreditava que teria mais sorte. No entanto, após várias tentativas sem sucesso, ele pediu a Areum para esperar mais um pouco, confiante de que logo conseguiria um urso. Ele tentou mais uma vez e falhou novamente, irritando-se e concluindo que a máquina era uma farsa. Ao lado dele, Jisung, com a maior calma, conseguiu outro urso. Com dois ursos idênticos, embora de cores distintas, nos braços, Jisung entregou um a cada um de seus amigos. Seung-min, com vergonha, agradeceu, pensando o que Jisung afinal não faria. Irritado com a sequência dos acontecimentos, Seung-min decidiu jogar sua última cartada. Levou os dois amigos a um karaokê, confiante em suas habilidades vocais. Cantou o mais alto que pôde, esperando ser notado por Areum, mas o que entregou foi um show de comédia, não de canto. Areum, enquanto isso, permaneceu agarrada ao bichinho de pelúcia que recebera de seu crush. No auge de sua desastrosa performance, Seung-min engasgou e saiu correndo em busca de água. Sem Seung-min, Jisung e Areum ficaram sós, imersos num silêncio total. Areum pegou o celular e mandou uma mensagem a Jisung agradecendo pelo urso. De repente, o telefone dela tocou. Ao ver que era o pai ligando, ela ficou nervosa na hora. Levantou-se e saiu apressadamente, mas ao passar pela porta, esbarrou em um homem, fazendo-o derramar todo o café. O homem gritou com a garota, repreendendo-a pela falta de atenção, e ficou ainda mais furioso quando ela não pediu desculpas. Ao retornar e ver a cena, Seung-min tentou intervir. "Sua namorada?" perguntou o homem. "Somos só colegas", o garoto respondeu. O homem então jogou o café restante na cabeça da garota e, como esperado, o covarde Seung-min não fez nada. No entanto, Jisung se aproximou e agarrou o braço do homem, que surpreso perguntou: "O que raios você está fazendo?" Jisung deu uma rasteira no homem, derrubando-o no chão como um saco de lixo. O companheiro do agressor tentou atacar Jisung, mas recebeu um soco que o derrubou. Areum viu os dois homens caírem à sua frente. Jisung agarrou-lhe o braço, puxou-a e os dois fugiram para evitar problemas. Seung-min ficou para trás, e o homem perguntou se era amigo dos que tinham partido. Rapidamente, o rapaz fugiu para evitar envolvimento. Pegou a mochila e o ursinho de pelúcia e depois foi embora. Ao chegar à rua, viu os dois descendo as escadas com pressa, gritou para chamá-los, mas não teve resposta. Eles apenas seguiram. Observando-os de longe, Seung-min ficou fascinado pela harmonia que exibiam juntos. Jisung resgatara Areum num momento de perigo, enquanto Seung-min via-se apenas como um perdedor covarde. Para a garota, ele não era mais que um NPC comum. De cabeça baixa, ele voltava para casa, desapontado consigo quando alguém o chamou. Era Goguman, estirado num canto, visivelmente ferido. O menino se aproximou e perguntou o que houve. Com lágrimas nos olhos, Goguman lamentou não ser qualificado ou capaz de ser porta-voz de Jisung. Seung-min perguntou se apanhara da gangue de Jin-woo. Goguman confirmou, revelando que seu medo o impedira de cumprir a promessa de pôr Jisung na rinha de cães. Seung-min percebeu que Goguman era igual a ele, ambos viviam como perdedores covardes. Ele ajudou o garoto a se levantar e o levou para casa. "O que faremos agora?" perguntou Goguman. Seung-min respondeu que se Jisung os visse como amigos, os ajudaria. Enquanto isso, os dois, de mãos dadas, chegaram a um ponto, e Jisung soltou o braço de Areum. Eles então andaram lado a lado. Ela pegou um guarda-chuva e os cobriu para não se molharem. Iena, que estava por perto, viu os dois andando bem juntos. Percebendo a proximidade, ela ficou sem palavras. "Aconteceu algo?" sua amiga perguntou. Ela fingiu indiferença. "Não é nada." Sua amiga as apressou, com os outros esperando. Iena seguiu, a imagem dos dois juntos na mente. Naquele instante, o celular de Areum vibrou com mais alertas, mas ela os ignorou, seguindo seu caminho. Ao chegar ao seu prédio, ela parou e tirou o celular. Mandou mensagem a Jisung, dizendo que era sua casa. Deu-lhe o guarda-chuva e se despediu. Correu, pulando e eufórica por ter vivido aquele momento com seu crush. Quando Jisung se virou para sair, sentiu um toque no ombro. Ao se virar, viu o celular dela com a mensagem: "Muito obrigado por hoje." E Areum sorria, segurando-o. A garota correu para casa, entrou no elevador e subiu andares, vendo Jisung se afastar. Mas o som de um isqueiro abrindo a assustou. Ao olhar para o lado, viu um homem fumando, a encarando.
Que bobagem é essa? Ele perguntou. Areon permaneceu em silêncio de cabeça baixa. No dia seguinte, de volta à escola, Seungmin repreendeu Goguma por trair Ji-son. O rapaz lamentou profundamente o que havia acontecido. Eu mereço a morte, ele disse. Seungmin continuou a agredi-lo verbalmente e a humilhá-lo, dizendo palavras para tocar Ji-son. Quando Ji-son deve participar da luta? Ele perguntou ao suposto porta-voz. Gogumon informou que seria no sábado à noite às 21 horas na academia. Ele acrescentou que se Ji-son não fosse, seria morto pela gangue. Os dois tentaram transmitir a Ji-son a gravidade da situação e a necessidade da ajuda dele, mas o protagonista simplesmente partiu. Eles ficaram se perguntando se ele iria ou não, e Gogumon, desesperado, estava convencido de que tudo estava perdido. No sábado à noite, no clube de luta, competidores se enfrentavam ferozmente, desferindo golpes potentes. A cada impacto, a plateia vibrava intensamente. Os dois garotos, Seungmin e Goguma, estavam aterrorizados com a cena que se desenrolava dentro de uma escola e se perguntavam se Ji-son realmente apareceria. A multidão estava eufórica com a intensidade dos combates. Uma intensa troca de socos ocorreu entre os dois competidores e a cada brecha oferecida por um deles, a multidão aplaudia, incitando o outro a aproveitar a oportunidade. Atendendo às sugestões da multidão, o lutador desferiu seus golpes com precisão. Através das câmeras, um homem observava tudo de um camarote particular. Finalmente, aquela luta chegou ao fim, e era a hora do evento principal. O homem estava curioso para saber se Ji-son apareceria, pois embora o visse como um jovem calmo e gentil, sabia que na verdade era um lutador. Ele ponderava em quem apostar, Lee Tae-sung ou Ji-son. Apesar da curiosidade sobre as habilidades do aluno novo, ficou claro que devia apostar em Tae-sung, pois o atleta era um verdadeiro cão de caça. De repente, o telefone tocou. Ao atender, foi informado de um aluno no portão que não respondia. O professor sabia que era Jason e simplesmente mandou que o deixassem entrar. Espiando pela janela e vendo o jovem chegar, ele se convenceu da coragem louvável, a de um cordeiro sacrificial. A luta em curso terminou com Min-chul vencedor. Kim Jin-woo queria saber onde Ji-son estava, pois a luta principal se aproximava. Seus capangas intimidaram outros jovens para saber se Ji-son compareceria, avisando que em sua ausência, os dois teriam que lutar contra Tae-sung. Naquele momento, a porta da academia abriu. Todos os olhos se voltaram, curiosos para ver quem chegara. Lá estava Jason, o aluno transferido. Todos incrédulos com sua presença, e até seus dois amigos surpresos com sua chegada. Aproximaram-se para cumprimentar o jovem por vir salvá-los. Kim Jin-woo disse que Jason chegara pontual como um fantasma e que o esperava há muito tempo. Ele disse que, se Ji-son vencesse, os apostadores levariam o prêmio, mas só 10% apostou nele. Ele próprio também apostou em Ji-son. Para ele, Ji-son era um bastardo ávido por caça. Pediu ao jovem que mostrasse seu potencial máximo naquele dia. Os dois lutadores principais se encaravam frente a frente, tentando decifrar algo um no outro. O jovem, Tae-sung, tirou os fones, perguntando se Ji-son era o aluno transferido. Ele jogou os fones para alguém na plateia e pediu para tocarem aquela música. Tirou a camisa e declarou que era a hora do show. Os dois se prepararam para o embate. Começaram a trocar golpes, e Ji-son sempre os esquivava. Ele deu um soco de volta que o adversário defendeu. Seguiram testando as habilidades e limites um do outro. Em meio a socos e chutes, só Tae-sung apanhava. Após poucas trocas, logo percebeu que, de todos os oponentes que já enfrentara, o nível de Ji-son era outro. A situação era arrepiante naquele dia, mas ele não se deixaria intimidar. Assim que terminou esse pensamento, ele recebeu um soco no rosto. Ji-son aproveitou a breve abertura quando Tae-sung baixou a guarda. O lutador não diminuiu o ritmo. Continuou a desferir múltiplos golpes no oponente, sem lhe dar chance de revidar. Os dois amigos de Ji-son aplaudiram a cada golpe que ele desferia. Tae-sung ficava furioso, pois a expressão do jovem não mudava. Ele virava o saco de pancadas de Ji-son. O professor, pelas câmeras, se perguntava o que havia de errado com o garoto em que apostara. A multidão começou a ficar irritada, porque Lee Tae-sung não atacava. Pediram para aumentar o volume da música para ver se o rapaz ficava mais motivado. Em uníssono, começaram a gritar o nome do jovem. A música e os gritos da multidão o motivaram. Entretanto, Ji-son achou aquela voz estranhamente familiar. Essa distração custou-lhe os primeiros golpes. A plateia, por sua vez, se animou e quis saber qual a música. Um jovem disse a outro que era Ilacon, um grupo feminino muito popular na época. Ji-son então lembrou de uma garota que lhe disse que, com a estreia do grupo dela, ele seria namorado de uma popstar. No passado, a garota o questionou sobre seus sentimentos em relação àquela situação. Ela garantiu que os produtores assegurariam sua estreia, desde que mantivesse o contrato, e queria saber se ele cumpriria essa condição. Enquanto isso, os amigos o convidaram para sair. Ele a tranquilizou, dizendo: "Qualquer que seja sua escolha, para mim será a resposta certa." A garota, imensamente feliz com suas palavras, agradeceu, afirmando: "Você é a única pessoa em quem posso confiar, meu verdadeiro santuário." De repente, os gritos da plateia o trouxeram de volta à realidade da luta. Devido à sua desatenção, ele começou a receber uma chuva de golpes.
Seus amigos, apreensivos, questionavam a razão de sua letargia. Taesung, então, subestimou Jason, pensando que o oponente só havia sido cauteloso até então. Com isso, Taesung sentiu-se confiante na vitória, enquanto a plateia, eufórica, incessantemente gritava seu nome. Mas a música do rádio fez Jason perder o controle da luta. Ele era empurrado sem parar e os amigos não souberam intervir. Logo perceberam que a música alta causava a distração e foram à fonte pedir para baixarem o volume. O garoto, porém, respondeu rudemente: "Cuidem da sua vida." Sung Min então argumentou: "Jason não consegue concentrar por causa da música." Em resposta, eles o zombaram, dizendo que o quieto não tinha força para vencer. Naquele momento, Gogumin pegou o alto-falante e fugiu. Embora tentassem pará-lo, ele conseguiu desligar a música. Na mente do protagonista, cenas do passado desfilavam. A garota terminou com ele, declarando: "Não quero mais me envolver." Ela anunciou: "A partir de agora não nos veremos mais", alegando estar farta da situação. Ela virou as costas e partiu, deixando-o a chamá-la. Ele a chamou desesperadamente até ser contido e removido do local pelos seguranças. Enquanto Jason se perdia em suas memórias, Taesung continuava a desferir golpes. A vitória parecia iminente, ele só precisava de mais alguns golpes para terminar a luta, e assim o fez, atingindo Jason com mais golpes. Jason caiu de joelhos no chão, ainda com a imagem da garota na mente. Enquanto Taesung se preparava para o golpe final, para encerrar a luta, os espectadores acreditavam que o combate havia chegado ao fim. No entanto, ao sentir o chute iminente, Jason se esquivou com agilidade surpreendente. Sua mente parecia ter se reconfigurado, e ele reenergizou o corpo, avançando furiosamente contra o adversário. Ele desferiu um soco devastador no rosto de Taesung, que o jogou com força ao chão. A multidão ficou chocada com tamanha força. Jason não parou, chutou o rosto do oponente de novo. O rival cuspiu sangue, desesperado, sem entender o que ocorria. Kim Jin-woo já percebera que o fim da luta estava selado. Fãs de Jason aplaudiam, a plateia silenciava. Taesung estava completamente desorientado, pois dominara a luta segundos antes, mas agora era chutado como se não significasse nada. Jason tinha um olhar e uma aura terríveis. Caído no chão, seu oponente implorava para ele parar, mas o protagonista ignorou os apelos e chutou o rosto do oponente de novo, continuando a dar chutes repetidos. Então todos começaram a questionar o que ele fazia, temendo que matasse o oponente se continuasse assim. Jason, porém, parecia tomado por uma fúria cega. Os presentes perguntaram a Kim Jin-woo se Jason não mataria o oponente, caso mantivesse aquela intensidade. Mas, em vez de preocupação, ele parecia satisfeito com a sede de sangue do jovem. Ele se alegrou, imaginando que Jason seria um sucesso de bilheteria, e pensou em quem seria o próximo oponente para uma luta ainda mais emocionante. Seus amigos intervieram na briga, contendo-o e dizendo que ele já havia vencido. O professor de Taesung estava furioso, testemunhando a derrota de seu favorito. No entanto, para Kim Jin-woo, o que importava era quem lhe trazia lucros, e ele acreditava que Jason poderia ser seu aliado. Kim Jin-woo só precisava fazer dele um cão leal. Só ele treinaria o jovem. Jason voltou a si, mas seu oponente já estava quase inconsciente no chão. Kim Jin-woo o parabenizou pela vitória, dizendo que seu julgamento não falhou. Ele o instruiu a ter o mesmo olhar insano na próxima luta. O dinheiro da luta seria entregue por seu agente. Depois, Kim Jin-woo partiu, e os dois rapazes o seguiram. Os dois, tentando ser amigáveis, o convidaram para celebrar a vitória. Jason, contudo, apenas deu um tapa na mão de Goguman como aviso para não o tocar. Ele então saiu, deixando os rapazes confusos. Um pouco mais adiante, ao passar em frente a uma loja, ouviu um som familiar e, olhando para cima, viu o programa de Isla Khan numa tela. O entrevistador perguntou se ela tinha noção da extensão de sua popularidade atual. Ela respondeu que sentiu o apreço dos fãs pelos seus esforços, mesmo nos seus momentos de fraqueza, e os agradeceu. Sung Min e Goguman, que ainda seguiam o garoto, ficaram curiosos porque ele parou para ver a reportagem sobre Isla Khan. Eles então se lembraram que Jason agia estranhamente desde que ouviu a música dela. Eles concluíram que ele a odiava e não imaginavam a cantora com detratores. Sung Min ficou chocado ao descobrir que Goguman era fã da cantora. Ele o desprezou, dizendo que esperava isso dele. No entanto, ele mesmo revelou que também era fã da banda. Algum tempo depois, Jason chegou à praia. Os dois rapazes continuaram a segui-lo até lá. Os protagonistas sentaram-se num banco e olharam o mar. Sung Min perguntou a Goguman se não deviam falar com Jason, mas ele disse que não era boa ideia. Sung Min insistiu, argumentando que se eram amigos, deviam fazer algo. Goguman disse que tinha alguém em mente que o pudesse consolar, e ficou pensativo, ponderando se devia ou não fazê-lo. Enquanto a Irian dormia, o celular dela tocou. Ela acordou e viu a mensagem de Jason, que a convidava para a praia em frente ao farol. A garota se vestiu e tentou sair discretamente. Passou pelo pai, curvado sobre a mesa, dormindo após beber demais. De repente, ele começou a xingar o ar, e a garota se assustou, mas era só um sonho, e logo depois, ele adormeceu de novo. Ela conseguiu sair de casa para encontrar seu amor. Na praia, Goguman perguntou quem Sung Min havia contatado.
e ele respondeu que era uma garota. Goguman ficou surpreso por Sungmin mandar mensagens para meninas. Sungmin explicou que Airian não sabia que era ele quem enviava as mensagens, e que aquele era o telefone que ela dera a Jason para se comunicarem. No entanto, ao pegar o celular, ele respondeu a mensagens fingindo ser Jason, e no fundo, sabia que devia devolver o aparelho, mas não conseguia. Goguman pôs a mão no ombro de Sungmin e perguntou se gostava dela. Sungmin respondeu que costumava gostar dela, mas que agora sabia o seu devido lugar. Goguman então lhe deu um empurrão e disse para devolver o celular rápido. Sungmin caminhou até Jason, que ainda estava sentado no banco, e entregou-lhe o telefone. Ele pediu desculpas e confessou ter fingido ser ele por um tempo. Ele também disse ter enviado uma última mensagem e pediu a Jason que não rejeitasse Airian. Ao se afastar, ele disse que os dois formavam um belo casal. Ao verificar o telefone, Jason viu uma mensagem da garota informando que ela estava quase chegando, e pela primeira vez, ele se sentiu nervoso com a situação. Naquele momento, Airian chegou, correndo para encontrar seu amado. Ao chegar, Goguman, escondido, admirou a beleza da garota. Enquanto Goguman dizia que era um bom par, Sungmin lamentava ter perdido a garota dos sonhos. Goguman disse que era tarde e deviam ir. Convidou Sungmin para dormir em sua casa e jogar videogames. Os dois saíram para deixar os pombinhos a sós. O silêncio predominava no local, quebrado apenas pelo som do mar. Airian digitou uma mensagem, surpresa por recebê-la, e esperou a resposta do rapaz. Jason respondeu que pensava nela. Ela tentou puxar conversa sobre o som das ondas, mas ele só respondeu com um emoji. A garota perguntou se ele ia lá sempre, e ele disse que era a primeira vez. Jason perguntou a que horas ela dormia, e Airian respondeu que às 10, e que de fato já estava dormindo ao ver a mensagem. Ele se levantou e disse que a acompanharia em casa, mas a garota segurou seu braço e disse que não queria ir para casa. Não retrucou nem discordou, apenas atendeu ao pedido dela. Foi à máquina de bebidas pegar algo para os dois. Ela o agradeceu pela gentileza, e ele perguntou por que ela não queria sair. A garota revelou que sua casa parecia uma prisão. Ela acrescentou que ficou surpresa ao receber a mensagem dele naquele dia, lembrando que da última vez só mandou boa noite. Aquela mensagem anterior também a pegou de surpresa, pois ele a enviara de repente. Jason checou o celular, a mensagem de boa noite do dia anterior, mas foi Sungmin quem a enviou, algo que Jason não quis mencionar. A garota continuou, disse que passava por um momento difícil naquele dia, mas a mensagem soou como um pequeno encorajamento, pedindo para ela aguentar. Ela se sentiu muito grata naquele momento. Então ela decidiu perguntar ao rapaz, pensando por que não falava. Ele começou a ponderar as razões, imerso em memórias. Sua ex-namorada parecia tê-lo abandonado. Com os seguranças impedindo-o e ameaçando prendê-lo, a garota correu e o abraçou com toda a força. Ela confessou ter ensaiado a separação tantas vezes para se manter fria, mas ao vê-lo, não conseguiu. Não o abandonaria, mesmo que lhe custasse a vida, e perguntou a Jason o que fazer. Ele a assegurou que acontecesse o que acontecesse, estaria sempre ao lado dela, pedindo-lhe para não chorar, pois tudo ficaria bem. No topo do prédio, Go Bong-san, CEO da Bong-san Entertainment, observava-os. Voltando à realidade, ele respondeu a Ari-un, explicando que palavras podem penetrar a alma e paralisar tudo. Ela, um tanto pensativa, achou aquilo muito filosófico. Ela comentou que não sabia o que estava acontecendo com ele, mas supôs que a razão dele era mais complexa que a dela. O menino perguntou qual era o motivo da sua relutância em falar. Com calma, ela respondeu que era simples. As palavras dela eram tão sujas quanto as do pai dela. Ela percebeu que o jeito de falar do pai dela fazia parte dela, e reconheceu que era uma razão estúpida. Jason a convidou para a praia. Como era de esperar numa noite de sábado, a área estava bem movimentada. Ao passarem por um bar, uma discussão começou lá dentro. Um grupo começou a provocar um rapaz mais jovem, criticando-o por beber ali. Com confiança, o rapaz respondeu que podia beber, pois parecia mais velho para a idade. A arrogância do jovem irritou a todos. Era Kang Do-il, o líder da gangue que queria recrutar Jason e estava lá, querendo apenas beber em paz. Um dos provocadores perguntou pelos capangas de Do-il e por que estava sozinho. O rapaz respondeu que preferia deixar as crianças descansarem nas férias e que assim era mais fácil para ele. O indivíduo mandou-o ir embora, avisando que se não o fizesse, enfrentaria as consequências. Zombeteiro, Do-il perguntou se os veteranos da Daisy High o haviam intimidado para guardar tanto ódio. Chamaram-no de mesquinho por estar preso às suas ideias. Um deles derrubou tudo da mesa, mostrando um forte desejo de agredi-lo. Kang Do-il, levantando-se e chutando a mesa para o chão, declarou que nunca teve medo de apanhar. Todos, dentro e na rua, perceberam que uma briga era iminente. A briga de 1 contra 4 começou. Kang Do-il parecia estar jogando um jogo de luta com crianças, até que no meio dos movimentos, seu olhar encontrou o cabelo azul de Jason. Ele sorriu e exclamou: "Que prazer te ver aqui. Que bom ver meu amigo." Ele comentou que ia visitá-lo, mas o destino arranjou o encontro ali mesmo. Ele abraçou Jason, que não entendeu nada, dizendo que era obra do destino.
No entanto, os brigões do bar saíram e perguntaram se Jason era da mesma gangue que ele. O sujeito retrucou, perguntando se não viam a ligação só de olhar e afirmou que ele e Jason eram amigos. Os bandidos, porém, não se importaram nem um pouco com essa suposta amizade. Jason imediatamente posariam atrás de si para protegê-la. O grupo atacou com ódio, gritando que matariam aqueles pivetes. Enquanto o líder da gangue lidava com um agressor, outro avançou contra Jason dizendo que se eram amigos, os dois apanhariam. Com notável facilidade, o protagonista derrubou o valentão. Os dois lutaram juntos contra o grupo, avisando-se quando alguém estava prestes a ser pego de surpresa, e derrubaram todos em segundos. Observando a cena, Arion refletiu que Jason parecia estar no topo de um muro muito alto e inatingível. No entanto, ela notou que às vezes o garoto descia daquele muro para ajudar alguém. Ele pode parecer frio, mas na verdade não era. Enquanto todos lutavam por egoísmo e desejos próprios, Jason ia além. Ele lutava por algo desesperado, muito além da própria vontade. De repente, um dos homens sacou uma faca e avançou por trás do garoto. Sem que ele percebesse, o sujeito se aproximou o suficiente para atacar. A garota gritou desesperada para avisá-lo, e seu parceiro de luta também o avisou para abaixar. Jason reagiu logo, desviando do ataque. Logo depois, o líder da gangue surgiu com um chute voador no rosto do adversário, xingando-o pela audácia de sacar uma arma contra apenas dois. Disse que inexperientes agiam assim quando em apuros. Juntos derrubaram todos que tentaram enfrentá-los. O rapaz perguntou a Jason se não achava que formavam uma bela dupla, já que haviam acabado com todos perfeitamente. Jason, contudo, olhou para Areum e viu seus olhos cheios de lágrimas. O sujeito perguntou se ele estava com medo, dizendo que não era nada. O protagonista, em resposta, socou-lhe o rosto. Confuso, ele perguntou o que diabos acontecia. Sem dizer nada, Jason socou-lhe o estômago de novo, derrubando-o. Caído, o sujeito confessou ter armado tudo só para ver Jason lutar de verdade. Quando o protagonista ameaçou acabar com a questão ali, o garoto ergueu as mãos em rendição, dizendo que não queria lutar com ele, pois agora estavam do mesmo lado. Ele pediu desculpas pela forma como foi feito, explicando que era só um teste e que Jason passou com louvor. Então pediu a Jason para ser seu amigo e entrar na sua gangue. O garoto, porém, apenas virou as costas e foi embora com Areum. O outro rapaz os seguiu, comentando que os dois pareciam bem íntimos para estarem juntos àquela hora da noite. Ele disse estar satisfeito por ter tido algum papel naquele evento. Ele afirmou que, como deviam um favor a Jason pela ajuda, lhes mostraria um lugar para descansar em vez de vagar sem rumo. Os dois estavam indecisos, mas acabaram aceitando. O sujeito os levou a uma gibiteca. Ele chamou o atendente, que dormia profundamente sem noção do tempo, para atender seus novos clientes. Ele comentou que nunca tinha visto aqueles rostos ali, e Doyle respondeu que eram seus novos amigos. O atendente notou que seus amigos haviam mudado, pois eram bonitos. Ele os mandou sentar onde quisessem e ofereceu tempo extra, por conta da casa. Enquanto Doyle os registrava, a cena mudou para a casa de Areum. O pai da garota acordou do sono profundo. Ao se levantar, notou a porta aberta. Ele foi ao quarto da filha e não a encontrou lá. Ele a procurou pela casa toda, desesperado por não encontrá-la em lugar algum. Doyle revelou ser seu esconderijo secreto, um lugar para relaxar a qualquer momento. Ele lhes daria 2 permissões especiais, pois não deixava ninguém entrar. Ele perguntou se o gesto quitava a dívida com o garoto. Ele os incentivou a relaxar e ler uma manhua. Despediu-se, anunciando que tiraria um cochilo, deitou-se num canto e adormeceu. Em silêncio, Jason pegou o telefone e perguntou a Areum se ela estava assustada. Areum respondeu que não, que agora estava calma. Ela então perguntou se ele queria ler um manhua. Ele aceitou e juntos escolheram uma obra para começar a ler. Após algumas páginas e a timidez inicial da garota, eles continuaram lendo em silêncio por um bom tempo, até que o atendente da biblioteca se aproximou, oferecendo-lhes bebidas da casa. Ele expressou surpresa por Doyle ter amigos como eles, mencionando que Doyle não tinha amigos de verdade, apenas jovens envolvidos em brigas constantes. Ao entregar as bebidas, os dois notaram que faltava parte de 2 dedos na mão do atendente. Ele notou a surpresa deles e disse que estava acostumado, e que não o incomodava mais, embora no início tivesse sido terrível. Ele acrescentou que Doyle ainda não aceitava a lesão do mais velho, e explicou que Doyle, antes uma criança comum, começou a se desviar após o incidente. Ele pediu desculpas por falar tanto na primeira vez deles ali, e pediu que cuidassem de Doyle, pois ele era um ótimo júnior. As horas passaram, e a garota adormeceu encostada no ombro dele. Ela dormia profundamente até o telefone tocar. Assustada com o barulho, acordou, envergonhada por estar encostada em Jason. Ao checar o telefone, viu 3 chamadas perdidas. Escreveu a Jason, explicando que o pai ligava e ela precisava ir. Jason ofereceu-se para levá-la em casa. Os dois seguiram caminho para a casa dela sob a bela noite. Chegaram ao prédio onde ela morava e pegaram um elevador até a porta do apartamento. Ela o agradeceu pelas horas de liberdade que teve ao lado dele. Jason ficou confuso com as palavras dela enquanto seguia para o apartamento. Mal ela digitou a senha para abrir a porta. O pai abriu, furioso. Ele gritou, perguntando da hora e quantas vezes a ligou, dizendo que ela devia ter enlouquecido para fazer algo assim. Ao ver o olhar dela, ele se enfureceu ainda mais. Deu-lhe um tapa no rosto e a xingou por encará-lo daquele jeito, mesmo estando errada.
Com a garota no chão, ele perguntou se ela não respeitava o próprio pai. Pegando-a para puxá-la para dentro, ele perguntou como ousava sair sem avisar o pai e o que fazia até aquela hora. A cada vez, gritava mais alto, exigindo respostas. Ao ver a cena, Dyson enfureceu-se e foi até eles. Ao ver Jason, o pai teve certeza de que ele tirara a filha de casa naquelas horas, e prometeu que o rapaz não sairia dali hoje. A menina então segurou o pai pelas roupas com as duas mãos. O pai gritou, ordenando que ela o soltasse imediatamente. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para Jason. "Vai embora!" ela gritou. Dando outro golpe no rosto da garota, o homem disse que mataria o garoto agora mesmo. A garota resistiu aos golpes, agarrando-se ao pai, enquanto implorava a Jason que fosse embora. Ela gritou para ele simplesmente partir. Jason então acatou-a e fugiu. O protagonista refletiu que já aprendera a correr no passado ao se mudar para a cidade e que também falhara em enfrentar essa situação antes. Enquanto Jason fugia, o pai da garota a atacava, exigindo que o soltasse. Jason, porém, aproveitou a chance e escapou. Era da sua natureza fugir do que não podia enfrentar. Ele fechou os olhos como se nada tivesse acontecido, lutando para se esconder no silêncio e na escuridão. Já longe da casa da menina, ele caminhava, exausto e profundamente abalado. Finalmente, ele chegou à sua casa. Um velho estava ajoelhado diante do Buda, fazendo sua oração. Jason ajoelhou-se na soleira, e o velho, ao vê-lo, comentou: "Você chegou tarde", disse ele. Ele notou que era a primeira vez que Jason se atrasava assim, e que devia ter muito em que pensar. O bairro para onde Jason se mudara em busca de refúgio era o lugar mais tranquilo para se viver. No entanto, mesmo lá, com o tempo, ele fizera novas amizades, e agora precisava fazer uma escolha antes que tudo se tornasse mais complexo. A questão era, ele aceitaria ou fugiria mais uma vez? Passaram-se dias desde o evento, as brigas continuavam na escola, o clube de luta era pura brutalidade. Os vencedores só paravam os golpes quando o oponente implorava, e os valentões se gabavam de espancar os mais fracos. Ao ver a rendição do garoto, Jin-Woo foi furiosamente questioná-lo sobre o motivo. "Mal começou a lutar e já se rende?" ele perguntou. O garoto respondeu então que não tinha quase nenhuma chance e não via razão para continuar lutando, sabendo que perderia. Então, Kim Jin-Woo o atingiu no rosto. "Se você está no ringue, não deveria ter esse tipo de mentalidade", ele afirmou. "Pessoas como você não merecem o título de lutador. Nunca mais olhe na minha cara." Um dos capangas disse que o professor Kim o chamava no armazém. No armazém, o professor disse que precisavam de lutadores de verdade, não de gente tão frágil, e que todos esperavam a próxima luta de Jason. Kim Jin-Woo disse que procurava lutadores, mas a maioria sem resistência, e os outros com medo de se machucar. O professor perguntou se ele insinuava não conseguir achar ninguém. Com voz trêmula, ele respondeu que não disse isso, só que levaria um tempo. Quando perguntado quanto tempo levaria, o menino pediu 1 mês ao professor. O mais velho disse que transformou o coitado dos tênis falsos em alguém que veste luxo, e que agora parecia muito confiante. Mas acrescentou que clientes não esperam 1 mês. Ele também disse que havia outros lugares para apostar e ter sua dose de dopamina, e que se não conseguisse, poderia deixar a operação dos cães. O garoto se ajoelhou e disse que não queria isso, e prometeu fazer o seu melhor. O professor colocou o pé na cabeça do menino. "Você tem 1 semana para encontrar um oponente", ele disse. "Caso contrário, terá que lutar contra si mesmo." Kim Jin-Woo contra Jason seria uma luta interessante. Assim ele poderia aproveitar para mostrar seu lado lutador novamente, e os clientes adorariam. O professor saiu e o lembrou do prazo de 1 semana. Ele ficou furioso com a ideia de lutar contra Jason. Agora ele precisava de um adversário. Enquanto isso, os 3 almoçavam no telhado. Gogumin disse que tinha um bento de tonkatsu e que pão todo dia era ruim. Os 2 meninos insistiram para que Jason comesse, pois estava muito magro. Almoçar lá já era rotina. O local era confortável. Quando o telefone de Jason vibrou, Seung-min perguntou logo se era a Irã. Apreensivo, perguntou se os dois se davam bem e pediu a Jason que checasse o celular. O protagonista levantou-se e foi ver a mensagem longe deles, enquanto o outro garoto pediu para ver. Gogumin deu-lhe um tapa na cabeça e disse para ele cuidar da própria vida. Airan perguntou se ele a encontraria na gibiteria depois. Horas depois, os dois foram à gibiteria. Ficaram em silêncio um tempo, só um na presença do outro. Ela tomou coragem e disse: "Seria estranho não falar, já que gritei daquela vez. Eu odeio minha voz, pois tenho um jeito vulgar de falar que peguei do meu pai desde jovem. Queria poder esconder minha voz. Mas não me arrependo, não queria que se ferisse." Airan contou que a mãe suportou o pai até não aguentar mais e partir. A partir daí, eram só ela e o pai em casa, o que a levou a falar cada vez menos até parar. Consequentemente, os poucos amigos que tinha se afastaram. Doyle então chegou à loja de quadrinhos. O balconista o informou que os amigos dele também estavam lá. Airan continuou, confidenciando a Jason que sempre se sentira sozinha até ouvir rumores sobre ele, um aluno novo e transferido que não falava.
Por isso ela queria saber se a história dele era parecida com a dela. Doyle chegou e ficou surpreso ao vê-la falando, perguntando o que a fez voltar a se comunicar. Meio envergonhada, ela explicou que estava numa situação onde não tinha escolha, senão o silêncio. Ele então quis saber qual era a situação. Sorrindo, ele afirmou: independentemente da circunstância, aprecio a possibilidade de me comunicar mais livremente. Ele a parabenizou por falar novamente. O silêncio voltou, até Doyle perguntar sobre Dizan, mas ele logo descartou, sugerindo: já que estamos todos aqui, podíamos jantar juntos. Convidou o balconista, pois não havia clientes. É só fechar as persianas e ir. Ao saírem para jantar, Kim Jin-woo fervia de raiva, obcecado em lutar com Dizan. O mais forte disse: uma semana só pra isso é cruel demais. Furioso, Kim perguntou: não conhecem nenhum valentão pra luta? Não conheço ninguém, e seria vergonha perder pro novato, disse o amigo forte. Mas tenho apenas uma pessoa em mente. É um valentão que largou o ensino médio e virou gangster. Quem se envolver com ele terá sérios problemas, ele avisou. Não seria exagero envolver um gangster de verdade aqui? O outro garoto perguntou. De quem você está falando? Kim Jin-woo perguntou. Na cidade, um homem era abordado por um agiota por uma dívida de 2 meses. Esconder-se sem aviso foi visto como tentativa de evitá-los. O homem, em lágrimas, alegava estar tentando quitar a dívida. Então, com uma tesoura na mão, o agiota questionou a veracidade da afirmação. Você está mesmo tentando quitar a dívida? Nós te achamos num cassino e te trouxemos pra cá. Desesperado, ele alegou. Eu estava lá para tentar conseguir dinheiro, e com um jackpot pagaria a dívida toda. Sonhei com meus ancestrais e sinto que algo grande vai acontecer na minha vida. Ele disse. O agiota segurou a mão do devedor e com uma tesoura apertou seu dedo. Aterrorizado, o homem implorou por mais tempo para quitar o empréstimo. O agiota retrucou que mesmo trabalhando, o devedor não pagara a dívida e agora queria quitá-la com jogos de azar. Ele perguntou se alguém ali parecia um idiota para ele. O capanga, segurando a mão do homem, disse que doeria um pouco, mas garantiu ser um mestre naquilo, prometendo um corte limpo e preciso. O homem implorou por perdão, mas ninguém o ouviu e um de seus dedos foi cortado. Em seguida, o capanga disse que o momento era crucial. O homem teria 1 hora para o dinheiro. Depois, o dedo seria devolvido para ser recosturado. Ele ordenou ao homem que corresse dali, e em lágrimas obedeceu. O chefe perguntou ao capanga se estava feliz por adicionar mais um dedo à coleção. O capanga respondeu que não gostava daquele tipo de dedo de baixa qualidade, mas admitiu que há muito não sentia tal emoção. Este era o homem que o amigo corpulento tinha em mente para a luta, Jung Geto Sumbai, o mesmo que havia cortado o dedo de um aluno da mesma turma que tocava guitarra na banda da escola. O amigo dele disse que ele já estava louco demais. Ele acrescentou que depois do incidente, ele cumpriu pena em um centro juvenil e virou gangster após sua libertação. Kim Jin-woo, alegre, perguntou se havia como encontrar o cara. Até o amigo corpulento que dera a ideia ficou surpreso com a possibilidade de chamá-lo. O outro garoto estava animado com a perspectiva de uma briga entre o Sanbei, agora um gangster, e o invencível aluno transferido. Ele afirmou que não estavam em posição de escolher se ele era um gangster ou um assassino. Eles simplesmente precisavam agir. Enquanto planejavam a luta, os 4 amigos foram jantar fora. Hyung reclamou que não gostava de sair, e Doyle retrucou: você não pode apodrecer na loja de Manhua todo dia. Doyle mencionou que no passado, Hyung já havia estado num palco. O menino respondeu: faz muito tempo. Arion interveio: foi só uma fase. Doyle então perguntou: você está numa banda já que é um guitarrista tão bom? Ele então mudou de assunto perguntando: você prefere comida de rua ou comida chinesa? Um carro passou e avistou os 4 caminhando pela rua. Dentro estavam o agiota e seu capanga. O agiota pediu para parar, pois tinha amigos para cumprimentar ali perto. Ele saiu do carro avisando que voltaria logo. Então ele começou a gritar, chamando por Hyung. Ao se aproximar, ele disse: ao te ver não tive certeza, mas agora confirmo que é você. Enquanto o homem falava do passado, o garoto, ao vê-lo, ficou desesperado, recuando até esbarrar em Doyle, que o segurou tentando entender a situação. O gangster perguntou: viu um fantasma para estar tão assustado? O homem se aproximou dos 2 jovens e comentou: parecem próximos, o que é bom de ver. De repente ele perguntou: por que estão paralisados? Estou muito feliz em vê-los. Ele prosseguiu, lembrando-os de quanto tempo não se viam e perguntando: não vão me cumprimentar? Desculpe, Gitai Sumbai. Um dos jovens se desculpou, dizendo que iam comer algo. Com um tom seco, ele acrescentou: se esta conversa continuar, perderemos o apetite. Gitai permaneceu em silêncio por um momento. Com um sorriso, tirou a carteira e ofereceu-se para pagar a conta, justificando: faz tempo. Então colocou o dinheiro no bolso do jovem, dizendo: comam carne. Alunos geralmente não têm dinheiro. Virando-se para Byung-gu, o outro jovem, Gitai comentou: nossos destinos parecem se cruzar frequentemente. Tirando algo do bolso, Gitai disse: corri até aqui para te dar isto. Ele então revelou: peguei o item hoje e, na minha opinião, você realmente precisava dele. Ao fundo, os outros 2 jovens reagiram à cena. Afastando-se, Byung-gu se solta dele.
Ji-tae, oferecendo o objeto como presente, o instrui a levá-lo ao hospital para falar com a equipe médica. Acrescenta que devem pedir para o dedo ser recolocado, assim poderá tocar guitarra novamente. Em tom agitado, ordena ao jovem que declare ser este o seu sonho. Os outros amigos observam a cena. O jovem de cabelo azul desvia o olhar, virando o rosto para o lado. A cena muda, revelando-o de costas naquela mesma noite. Alguém o chama, pronunciando o nome Ji-bon. Naturalmente, o homem pergunta se ele se acostumou com a vizinhança, notando que aparentemente não. Ele o aconselha a ser grato a quem se aproxima, pois fazer amigos não será fácil. Ele continua dizendo que cruzaram a muralha do seu silêncio e serão pessoas preciosas em sua jornada. Naquela noite, a expressão do jovem muda. Voltando ao presente, ele agarra o pulso de Gi-tae. Gi-tae gira o corpo, virando-se para encará-lo. O jovem, sem desviar o olhar, o encara de volta. Frio, Gi-tae pergunta quem é o maldito tolo que não sabe ler o ambiente. Imediatamente, Ji-bon tenta pegar Gi-tae, que por sua vez agarra o pulso do jovem e questiona sua audácia por ser tão arrogante. Segurando a mão do jovem, Gi-tae comenta que ao menos seus dedos são bonitos. Avisando-o impassivelmente, ele diz que se intervir de novo, poderá perder os próprios dedos. Soltando a mão do jovem, pergunta se foi compreendido. O jovem recua, dando um passo para trás enquanto Ji-tae o insulta com a expressão "filho da puta". Ele pergunta se o jovem está procurando encrenca, chamando-o de bastardo arrogante. Ao fundo, uma buzina de carro toca, fazendo-o olhar brevemente para a rua. Virando-se para Byung-gu, que caiu no chão, ele pergunta como é a vida sem sonhos. Com um riso zombeteiro, Gi-tae encara o grupo e deseja-lhes uma boa refeição. Caminhando despreocupadamente, ele sai pela rua. De joelhos, Byung-gu cai no chão. Seu amigo corre até ele gritando: "Adeus, Byung-hyung!" Caído no chão, Byung-gu pergunta se os outros estão bem. O grupo se aproxima, cercando-o. Levantando-se, ele os assegura que tudo aquilo está no passado. Afirmando que está bem agora, Byung-gu sugere que voltem, pois podem comer fora outra vez. O jovem com o piercing no lábio o chama de Byung-hyung. No telhado, Kang-dol lamenta sua inação por ter simplesmente paralisado. Num grito desesperado, ele afirma que não pôde fazer nada. No fim, nada mudou. Curiosa, a garota pergunta quem era aquele homem. O jovem responde: "É Jung Gi-tae, o homem que cortou o dedo de Byung-hyung enquanto tocava guitarra." Ji-bon acrescenta que ele fez isso para destruir o sonho do amigo. Tudo ocorreu porque Byung-gu só tentava impedir as ações de gangue daquele indivíduo desprezível. A cena volta ao passado, revelando uma sala de música. Naquele momento, Gi-tae ameaçava uma garota com uma faca, mandando-a calar a boca antes que a matasse. Byung-gu o agarra por trás, gritando para Jung Gi-tae parar. Gi-tae se debate para se soltar, ignorando os apelos de Byung-gu. Então, Gi-tae o ataca com a faca. Byung-gu levanta as mãos ao rosto para bloquear o golpe. Gi-tae gira o corpo e, virando-se, pergunta por que diabos interferiu. Gritando incessantemente, ele perguntou por que diabos a outra pessoa era tão intrometida. Depois ele o avisa para não pensar que é superior só porque toca guitarra. Olhando-o fixamente, Byung-gu diz que Jung Gi-tae não merece estar ali. Ele explica que é um lugar onde os sonhos florescem e que Gi-tae é alguém que os destrói. Ele também afirma que alguém que pisa nos outros por desejos egoístas, como ele, não merece ter um sonho. Confuso e irritado, Gi-tae pergunta que tipo de bobagem ele está falando. Erguendo a faca, ele descarta com raiva a ideia de um sonho. Virando-se para os alunos na porta, ele grita, perguntando o que estão olhando. Insistindo nos gritos, Gi-tae manda que saiam. Ameaçando a todos, ele diz que vai cortá-los em pedaços. Furioso, ele abre caminho pelo grupo e se afasta pelo corredor. Correndo até Byung-gu, os alunos o ajudam enquanto um deles chama um professor. No presente, Ji-bon explica que após aquele dia, nunca mais voltou à escola, achando que era o fim. Mas ele revela que algo ainda pior aconteceu 2 semanas depois, quando um grito estridente ecoou da sala de música. No passado, Byung-gu congela no corredor ao som. Abrindo a porta, Ji-bon chama Byung-hyung. Com alicate na mão, Gi-tae manda ele manter seu ar de superioridade. Ao entrar na sala, Byung-gu ouve Gi-tae mandá-lo avançar e vislumbrar a realidade de um sonho. Então, Gi-tae desabafa sobre uma vida sem sonhos. Numa narração retrospectiva, Ji-bon revela que tinha paralisado ao testemunhar aquele momento novamente. Sentado no outro garoto, Gi-tae vira e pergunta a Doyle quando ele chegou. Levantando-se, ele comenta que agora se sente revigorado. Avisando Ji-bon, ele declara que se o jovem contasse a alguém o que tinha visto, teria o mesmo destino. Deslizando a mão sobre o rosto do garoto, Gi-tae o acaricia. Ele se despede e vai embora, deixando Ji-bon para trás. Imóvel, o jovem fica estático no lugar. Voltando ao presente, Ji-bon explica que Jung Gi-tae abandonou a escola após o incidente. Ele continua narrando que o outro garoto foi enviado a um reformatório e lá se tornou um gangster. Com voz amarga, Ji-bon confirma que ele agora se envolve em agiotagem para uma organização criminosa.
Ele então afirma que se tornou quem é por causa de Yoon Gi-tae. Ji-bon revela veementemente que jurou a si mesmo: quem destrói o sonho de outro não pode ser deixado livre. Ajoelhado, ele grita que queria ser mais forte para fazer o outro sentir a mesma dor que Byung-gu, mas congelou de novo. Lamentando em voz baixa, confessa ter acreditado ser mais forte, mas que no fim, nada mudou. A garota pergunta se era por isso que ele queria Ji-bon. Confirmando, Ji-bon explica que o adversário é um gangster e, por isso, pensou em reunir forças. Seu objetivo é subjugá-lo à força e fazer o bastardo pagar pelos seus atos. Com firmeza, Ji-bon então declara: foi por isso que precisei do Ji-bon. Em silêncio, Ji-bon permanece imóvel por um momento, depois ele caminha pela rua ao lado da garota. Ela comenta que compreende a situação, mas o avisa que estão lidando com um gangster. Ela então pergunta se a vingança contra ele não seria muito perigosa. Uma parte da história de Doyle o tocou profundamente, a ideia de que quem destrói o sonho alheio não deve ser livre. Ji-bon, sem desviar o olhar, conclui que não é vingança pessoal, mas justiça. Em outro momento, uma garota lembra Iena do aniversário próximo, e uma colega pergunta se ela se lembrava da data. A colega da Iena pergunta se ela vai dar uma festa e onde. Ela quer saber se a Iena vai convidar o Ji-bon também. Iena pensa se ele ficaria constrangido, mas a amiga a tranquiliza, dizendo que ele não a ignoraria no aniversário. A amiga aponta para a janela, revelando que o Ji-bon está lá. Lá fora, Ji-bon caminha pelo pátio com Areum. Uma das garotas pergunta se não é a Han Areum, do quarto ao lado, a que não fala. Outros dois meninos se aproximam e os cumprimentam com bom dia. Sentindo-se incomodada, Iena pergunta por que Areum é o centro das atenções. Virando-se, ela pergunta por que deveria se importar. Mais tarde, uns garotos pedem a Ji-bon que pegue o almoço da escola, pois o pão não os satisfaz. Areum aparece na porta, e um deles pergunta por que ela está ali. Segurando uma sacola, ela declara que quer almoçar com eles. Ji-bon a encara. Um dos garotos responde: claro que ela pode. Então ele a fita e pergunta se ela acabou de falar e, surpreso, questiona o que aconteceu. Logo, os meninos admiram a marmita, perguntando se ela mesma a fez. Areum oferece-lhes a comida e eles aceitam. De longe, Iena os observa. Em outro lugar, Gi-tae fala com uma mulher ao telefone, confirmando um prazo e pedindo a transferência do dinheiro. Quando ela diz que o marido volta, ele desliga. Ao se aproximar de uma porta, ele segue seu caminho. Gi-tae encontra um cartão de visitas preso à porta e o pega. Entrando no local, ele anuncia seu retorno ao chefe, enquanto 3 jovens o observam. Os jovens comentam sobre sua força e o fato de ele ter pegado o cartão. Um deles pergunta se é uma boa ideia recrutar um gangster. Outro retruca dizendo: não há necessidade de temer. Eles são o câncer da sociedade. Lixo. Um homem se vira devagar e pergunta: o que você disse? Ele repete as palavras: câncer da sociedade. Lixo. Kim Jin-woo se vira ao ouvir o comentário. O chefe da sala, visivelmente perplexo, perguntou sobre a identidade daqueles rapazes. Um dos seus homens explicou que falavam de gangsters. Surpreso, o homem questionou a palavra, perguntando se os rapazes se referiam a eles. Em tom defensivo, um dos jovens afirmou: somos apenas pequenos empresários que pagam impostos. O chefe então perguntou o que neles os fazia parecer gangsters. O jovem hesitante paralisou, incapaz de responder. Em sua mente, porém, ele achava óbvio que sim. Aproximando-se, o homem perguntou: por que está calado? E veio aqui para pegar um empréstimo? O jovem recuou, negando apressadamente. Gi-tae, mostrando um cartão, perguntou: isto é seu? O jovem confirmou: viemos só para entregar o cartão. Olhando o cartão, Gi-tae quis saber o que era Hound Dog. O chefe o interrompeu, dizendo que já ouvira esse nome. Outro homem sugeriu que era um negócio do Duck. O chefe então confirmou que o negócio do Duck era jogo. Ele continuou, dizendo ser um local de apostas em lutas, e o jovem confirmou. Ele então entendeu que recrutavam hábeis para lhes render dinheiro. Kim se perguntou se os do Hound Dog eram de fato gangsters. Ele então percebeu que se envolvera num negócio de gangsters. Em outro lugar, Doyle encontrou Ji-bon e perguntou se sabia andar de moto. Por quê? Ji-bon quis saber. Doyle respondeu que tinha uma e precisava que a dirigisse. Areum perguntou por que Ji-bon precisaria dirigir. Explicando calmamente, Doyle disse que torcera o tornozelo na ginástica mais cedo. Jogando um capacete para Ji-bon, pediu uma carona. Aonde vamos? A garota perguntou. Doyle respondeu que não era longe e que daria as instruções. Virando-se, ele disse para não se preocupar, que traria o namorado dela logo. Não, Areum negou, insistindo que eram só amigos. Em silêncio, Ji-bon segurou seu capacete, dizendo a Byung-gu que Doyle tinha ido tomar um ar. Então, os dois saíram juntos. Apontando para a moto, Doyle perguntou se podia pilotar uma daquelas. Ji-bon empinou e Doyle perguntou se ele também conseguia fazer aquilo. Enquanto cruzavam a cidade, Doyle disse que o rapaz já causara muitos problemas. Avisou Ji-bon, com urgência, para ter cuidado com a curva à frente e abrandar. Com absoluta precisão, Ji-bon fez a curva, e Doyle perguntou se ele usara contra-esterço. Perplexo, ele questionou quem diabos era Ji-bon.
Ao chegarem ao destino, Doyle pediu a Gibbon para o deixar ali. Gibbon fitou a placa do estabelecimento. Abaixando-se, Doyle pegou um pedaço de tijolo do chão. Segurando-o como um telefone, ele levou o tijolo ao ouvido. Explicando sinceramente, Doyle disse: "Se não fosse o Gibbon dirigindo, eu teria hesitado e voltado como a última vez." Ele acrescentou: "Esta é uma forma de não me conter mais." Compreendendo a intenção, Gibbon reconheceu que era como uma declaração de guerra. Doyle então disse: "Aquele canalha fez Byung-woo se urinar, e um ex-líder de banda urinou no meio da rua." Perguntou a Gibbon: "Devo deixar isso passar?" E afirmou: "Preciso fazer ao menos isso." Olhando-o com expressão tensa, aguardou uma resposta. No escritório, o chefe disse: "Este lugar não é para garotos como você." Quem explicou que veio por rumores e o reconheceu como seu veterano John Gitai. Ele acrescentou que Gitai abandonou a escola e virou gangster. O jovem então explicou que estavam se preparando para a luta principal e o procuraram porque acreditavam que ele era a pessoa certa. Gitai perguntou: "Vocês vieram me recrutar para uma luta de criança?" Insistindo, o jovem disse: "O oponente é muito habilidoso e não deve ser subestimado." Intrigado, Gitai pareceu interessado na ideia de haver alguém digno de ser seu oponente. O jovem ofereceu o telefone, explicando que era um aluno transferido muito difícil de lidar. À menção do aluno transferido, Gitai ficou com a atenção totalmente presa. Ele então revelou que o nome do jovem era Gibbon, enquanto o vídeo o exibia golpeando um adversário. A gravação continuou, mostrando-o em ação numa luta anterior. A filmagem terminou com um close no rosto de Gibbon. Gitai assistiu ao vídeo e reconheceu o jovem. Ele se lembrou do garoto que estava com Doyle, aquele com os dedos bonitos. No presente, o chefe de Gitai o avisou: "Não interfira, é só briga de alunos." Gitai aceitou, concordando com o superior. De repente, um tijolo voou pela janela, zunindo perto do rosto. Um caco de vidro o atingiu, deixando um corte na bochecha. Virando-se furioso, ele gritou: "Quem diabos fez isso?" Correndo à janela, o chefe perguntou se queriam morrer. Os dois olharam para a rua e viram uma moto fugindo. Observando pela janela quebrada, Gitai seguiu seu movimento. A moto continuou acelerando pela estrada. O chefe perguntou se Gitai estava bem, mas ele não respondeu. Enquanto pilotava a moto, Gibbon pensou que talvez fosse uma provocação desnecessária, mas sentiu a coragem que aquele ato exigiu. A mão trêmula de Doyle apertou seu ombro com força. Reconhecendo o medo, ele sentiu a presença de uma grande montanha intransponível os oprimindo, e conhecia bem essa sensação enquanto aceleravam pela estrada. Com a confirmação de Gitai no Hondog, os alunos o agradeceram e prometeram total dedicação à preparação. Contudo, Gitai impôs suas condições. Ele decidiria o local e a hora, e só deveriam trazer o melhor lutador. Um dos rapazes sugeriu que o ginásio da escola fosse o local inicial da luta, mas Gitai o repreendeu perguntando: "O que você pensa que eu sou para propor um confronto num ambiente escolar?" O rapaz logo aceitou as exigências, percebendo que o local e a hora seriam mudados e reconhecendo a rigidez de Gitai. Então Gitai perguntou: "Conhece um tal Kang Doyle?" O aluno, reconhecendo o nome, explicou: "É um dos valentões da Industrial Dacin e calouro." Pensativo, Gitai se perguntou se aquele moleque tinha crescido tanto. O jovem respondeu que ouviu Kang Doyle expandir sua influência e perguntou: "Por que esse interesse repentino, Gitai?" Com um olhar determinado, Gitai ordenou: "Achem o moleque", declarando que o garoto tinha uma dívida a pagar. Em outro cenário, Gibbon varria o pátio do templo. Parando de varrer por um momento, ele saudou seu mestre. O mestre, recebendo a saudação, acolheu os visitantes. "Vieram para as orações?" Ao que Sang-min confirmou: "Sim." Sang-min explicou: "Minha mãe disse que era o primeiro dia do mês e que fazia tempo que não vínhamos. Ela me pediu para orar no templo." "Concordo, é uma excelente iniciativa", disse o mestre. Surpreso, Sang-min questionou a presença de Gibbon e perguntou: "Você mora aqui?" Sentando, Sang-min comentou: "Achava que Gibbon vivia no dormitório. E eu mesmo visitava o templo na minha infância." Ao telefone, Sang-min informou a um amigo: "Gibbon mora no templo Seboam." Ele convidou a pessoa: "Venha pra cá", que confirmou: "Estou a caminho." E então ele pediu: "Por favor, compre algo gostoso para comer." Subindo as escadas do templo, um homem apareceu chamando: "Gibbon." Sang-min o cumprimentou, enquanto Gibbon virou o rosto para ver quem havia chegado. Atrás do homem, Arkyun estava. O jovem disse a Gibbon: "Mandei uma mensagem para Arryun, convidando-a também." Arryun acenou levemente ao ouvir Sang-min perguntar: "Tudo bem?" Noutra parte da cidade, um grupo de jovens inspecionou uma scooter. Um deles sugeriu: "É a vela de ignição." E outro jovem na poltrona pensou: "Não seria a bobina?" Um dos homens logo propôs: "Levemos a scooter ao mecânico." Mas outro reclamou: "Pense no custo." O jovem virou o rosto, olhando para o lado. Gitai, ajustando um soco inglês, comentou: "Com tantos homens aqui, entenderão por que uso isto para não perder tempo." Diante da provocação, um dos homens questionou: "Do que você está falando? E quem é você?" "Vim cobrar uma dívida", Gitai declarou sem rodeios. Mas o outro exigiu: "Identifique-se antes de qualquer briga."
Sem aviso, Gitai desferiu um soco no rosto do homem. Caído, o homem gemeu. Com medo. Outro do grupo perguntou quem ele era. Em vez de responder, Gitai deu outro soco no rosto do jovem. O homem desabou logo depois, deixando só o último em pé. Este último, ao notar as soqueiras, comentou: "O efeito é devastador." Gitai, voltando o olhar para o único restante, afirmou: "Ele seria perfeito como saco de pancadas para treino." O jovem, chamado de merda por Gitai, o ameaçou, prometendo acabar com ele. Sorrindo, Gitai disse: "Esse canal raça ainda não entenderão." O homem, gritando para Gitai calar a boca, avançou para atacar, bradando: "Um cara como ele só precisa de um golpe." O homem deu um soco, mas errou quando Gitai desviou. Aproveitando a abertura, Gitai atingiu o rosto do adversário e imediatamente seguiu com outro soco. O homem tropeçou, recuando com o rosto sangrando. Com um sorriso, Gitai o convidou: "Tente me acertar." Percebendo a dificuldade, o homem aceitou o desafio. Com firmeza, Gitai disse: "Pode vir." Afirmando que mostraria o quão longe um que se gabava do tamanho podia ir, o homem se preparou. Finalmente, Doyle reagiu, pegando um cano de metal. De volta à cena, o homem de agasalho verde já estava no chão. Observando seu estado, Gitai comentou: "Não há muito o que fazer se você é lento e só foca na defesa." Doyle ergueu o cano sobre a cabeça e o baixou com força, gritando furiosamente: "Morra!" Gitai, no entanto, bloqueou o golpe com os braços cruzados. Encarando o jovem, Gitai perguntou a Kang Doyle: "Está pronto?" Doyle, em silêncio, retribuiu o olhar. Segurando o cachimbo, Jung Gitai perguntou a Kang Doyle: "Está pronto?" Então ele gritou o nome de Doyle, desafiando sua audácia. Com visível esforço, Kang Doyle encarou o agressor. Gitai declarou: "Você ainda é o mesmo covarde trêmulo de sempre." No entanto, Doyle ergueu o cano e disse a Gitai: "Cale a boca." Jung Gitai jurou que Doyle jamais o venceria nem mesmo na morte e o acusou: "Você apenas assistiu enquanto o dedo de Byung-gu era amputado." Doyle então amaldiçoou toda a situação. Inabalável pelo insulto, Gitai ordenou-lhe: "Ajoelhe-se." Kang Doyle obedeceu enquanto Gitai afirmava: "Esse é o seu devido lugar." Logo depois, Gitai mandou Doyle levantar a cabeça, perguntando: "Como ousa levantar um cachimbo?" No mesmo instante, ele golpeou a cabeça de Doyle, punindo-o por se opor ao veterano. Ele ordenou ao jovem que levantasse a cabeça novamente e o atingiu no rosto, chamando-o de verme. Kang Doyle desabou no chão. Jung Gitai então exigiu: "Peça clemência." Curvado, Kang Doyle se rendeu a Jung Gitai. Num templo calmo, fiéis oravam a uma estátua. Han Ah-reum serviu com cuidado uma refeição ao grupo. Um dos presentes comentou: "Nunca a vi aqui antes", ao que ela respondeu: "É a nossa primeira vez." O homem os convidou: "Por favor, voltem mais vezes." Lavando a louça, Sung Min comentou com Ji-bon: "Ah-reum parece gostar do ambiente." Um dos outros rapazes, com um vaso pesado, resmungou por ser o único a fazer trabalho manual. Um monge elogiou o esforço de todos, mas Sung Min argumentou: "Preciso ao menos merecer a refeição." O monge disse que os convidaria mais vezes e pediu: "Descansem antes de partir." Ao cair da noite, um deles observou: "O dia passou rápido." E o resto nos fez bem. Dois dos garotos perguntaram a Ji-bon: "Podemos visitar o templo ocasionalmente para ajudar?" Um deles confessou: "Este lugar me traz paz." E Sung Min brincou: "Você parece um monge em treinamento." Logo depois, o próprio Sung Min se perguntou: "Devo seguir essa vocação?" De repente, um grito de fogo ecoou, causando confusão entre todos. Ji-bon e seu amigo correram para fora para ver de onde vinha o barulho. Lá fora, um monge já apagava as chamas, enquanto alguém especulava que o fogo começara por uma ponta de cigarro. Um homem lamentou a negligência alheia e o monge os consolou. Pelo menos o fogo foi descoberto a tempo. Depois ele tentou acalmá-los, mas Sung Min admitiu: "Fiquei muito assustado." Um dos jovens comentou: "Quase perdi 10 anos da minha vida." E Sung Min reiterou: "Isto podia ter sido um desastre." Naquele instante, Ji-bon notou algo estranho. Um cartão de visitas de cão de caça estava preso à porta. Um dos rapazes apontou o cartão. Não estava ali antes. Naquele instante, Kang Doyle apareceu ferido em visão, implorando a Ji-bon que não fosse. Kang Doyle suplicou, insistindo que Ji-bon não se aproximasse. De dentro de um carro, um homem de óculos perguntou ao subordinado se já tinha organizado a partida. Da rua, o jovem confirmou ter preparado as duas partes, mencionando um gangster contra um aluno transferido. Do banco de trás, o homem no carro verificou se o nome do gangster era Jung Gitai. Pedindo um isqueiro, a mulher ao lado dele comentou que o gangster vinha da Escola Técnica Industrial Daesan. Enquanto o veículo se afastava, o homem quis saber a que gangue ele pertencia, recebendo a resposta de que era afiliado à Associação Gyeokdu. Murmurando para si, o homem repetiu o nome da associação, mas o jovem na rua o interrompeu, dizendo que sabia que o homem também estava sob a gestão deles. Continuando, o jovem afirmou que Gitai queria entrar na luta cheio de entusiasmo. O homem, questionando a situação, pensou se a associação de Gyeokdu mandava jogadores para melhorar o jogo. Logo depois, ele admitiu que não havia como recusar, pois a oportunidade era incrível. O jovem foi instruído a te anunciar a partida a todos e promovê-la ao máximo, mas acabou perguntando de que lado o chefe estava. Chamando-o de idiota, o homem afirmou que obviamente apoiava a associação Gyeokdu.
A cena mudou para o dossel arbóreo. Por um caminho, Gibbon correu pela floresta. Movendo-se pela vegetação, ele manteve um ritmo constante. Ao chegar a um mirante, o garoto se alongou com um chute alto. Preparando-se, disse que lutaria com toda a força, aconteça o que acontecer. Reafirmando sua determinação, declarou que se tornaria forte o suficiente para que ninguém mais pudesse ameaçá-lo. No entanto, seus amigos apareceram logo depois, dizendo que o monge os havia informado que ele estaria lá. Um deles comentou que a subida valeu a pena, enquanto o outro pedia chocolate. Ofegante da subida, Han Areum tentou recuperar o fôlego. Sung-min disse a Gibbon que o dia era importante e o outro menino disse que viera por preocupação. Um dos amigos prometeu torcer com toda a força, independente do adversário. Ah-reum confirmou que torceria por ele também. Unidos, seus amigos o fortaleceram e Gibbon respondeu com firmeza. Ao chegar ao local da luta, um deles apontou e comentou sobre a atmosfera intensa. Atônito com o cenário, Sung-min percebeu que a luta seria num lugar assim. Tremendo sem entender o porquê, outro garoto perguntou se Gibbon estava bem. Comentando que o amigo não hesitou, um dos rapazes fez Sung-min questionar se a torcida deles o alcançara. Em frente ao armazém, vários homens esperavam em silêncio. Ao receber o grupo, o organizador da luta se aproximou de Gibbon. Afirmando ser uma honra vê-lo chegar a tempo, ele manteve um tom cordial. Apontando o dedo, um dos amigos acusou o homem de ameaçar Gibbon ao causar o incêndio. Sem entender o rapaz, o homem perguntou, e o companheiro garantiu não saber. Aconselhando Gibbon a ignorar os detalhes e focar na luta, ele deixou o amigo indignado. Relatando o clima da disputa, o organizador explicou que as expectativas eram altas e reforçou que o adversário não devia ser subestimado, exigindo que Gibbon lutasse com tudo o que tinha. Então, alguém gritou para que o portão fosse aberto. Assim que o portão se abriu, Gibbon e os amigos olharam para dentro. Dentro do armazém, uma multidão aplaudia sem parar. Observando a plateia agitada, sentiram o peso do ambiente. Do outro lado, alguém chamou por Gibbon. De costas, o próprio Jung-Gi anunciou que o esperava. Virando-se devagar, o gangster disse: Gibbon devia saber quem ele era por Doyle. Encarando o oponente, o garoto firmou a postura. Surpreso ao vê-lo, Ah-reum reagiu e Sung-min perguntou se o conhecia. Revelando a verdade, um dos garotos disse que Jung-tae era um gangster, chocando o grupo. Declarando ser hora de terminar o que haviam começado, Gi-tae mostrou confiança. Mas primeiro, anunciou um convidado especial que faria Gibbon feliz em vê-lo. Quando algo foi revelado, Jaibon e Aryun olharam a cena, prendendo a respiração. Acorrentado no centro, Kang Doyle disse que Jaibon não devia ter vindo, pois não queria ser visto assim. Repetindo o pedido, insistiu que Jaibon fosse embora. Cobrindo a boca, Aryun chamou por Doyle em desespero. Confusos, os amigos perguntaram o que acontecia e por que ele estava assim. Questionando friamente, Jong-tae perguntou a Jaibon se ele sabia o motivo de Doyle estar naquela situação. Silencioso diante da cena, Jaibon não conseguiu responder. Prometendo vingança por tudo que sofrera, Jong-tae perguntou se Jaibon realmente queria proteger aquele homem. Ele revelou que a chave das correntes estava no bolso e prometeu entregá-la se perdesse, mas impôs uma condição para si caso vencesse. Os amigos de Jaibon, assustados com a proposta, reagiram imediatamente. Jeti calmamente disse que não queriam dinheiro, então anunciou que se vencesse, tiraria 2 dedos de Jaibon e o desafiou. Horrificados, os amigos acharam a condição absurda. Para evitar o confronto, disseram ser inaceitável, que o adversário era um psicopata. Han Areum, avisando firmemente, disse que o homem era de fato cruel. Um breve flashback lembrou o dia em que as mãos de Doyle tremeram ao segurar uma moto. A memória continuou, revelando que Byung-gu estava tão aterrorizado com Get que havia feito xixi nas calças. Voltando ao presente, o gangster perguntou se Jaibon tinha medo. Percebendo a influência do oponente, Jaibon notou que ele instigava tremores nos outros. No entanto, ao tirar o casaco, ele declarou que não podia mais se conter enquanto seus amigos perguntavam se ele realmente lutaria. Sorrindo de excitação, Jong-tae apreciou a postura do jovem. Posicionando-se no centro da arena, Jaibon se preparou para o combate. À sua volta, a multidão enlouqueceu enquanto os amigos o observavam com visível preocupação. No centro, frente a frente, os 2 contendores estavam cercados por espectadores. Com um megafone, o anunciador declarou que a luta começaria em breve e pediu a todos que fizessem suas apostas. Apresentando o primeiro competidor, ele chamou Jong-tae de a potência do submundo. Em seguida, anunciou Jaibon, o estudante que venceu o campeão. Questionando a plateia sobre o vencedor, o locutor incendiou o ambiente. Um cronômetro começou e na sala de controle, um homem de óculos monitorava tudo. Observando os mais de 2.000 espectadores, ele comentou a grandiosidade do evento. Ele disse que o palco estava pronto e os incitou a lutar até o sangue jorrar. A luta então começou e Jong-tae avançou sem hesitação. Desferindo uma joelhada na cabeça de Jaibon, ele iniciou o ataque. No entanto, o garoto bloqueou o golpe seguinte e contra-atacou com um chute. Ele então recuou buscando espaço. A multidão continuou a aplaudir fervorosamente. Preparando um novo avanço, Jong-tae ajustou sua postura.
Defendendo-se de uma saraivada de socos, Jaibon seguia cada golpe atento. Embora sua velocidade e força estivessem acima da média, ele nunca aprendera boxe ou artes marciais. Como um lutador de rua típico, Jaibon não era um adversário fácil graças ao seu físico impressionante. "Está com medo?" John Gate gritou com fúria. Avançando sem hesitar, Jaibon desferiu um soco direto nas costelas do rival. Sentindo o impacto, percebeu o golpe limpo e eficaz. Reagindo de imediato, Jet atingiu o rosto de Jaibon com um soco. "Isso só fez cócegas", comentou, desafiando-o a continuar. Considerando a velocidade de reação do inimigo, Jaibon instintivamente buscou aberturas. Mesmo sem técnica, o adversário superou as dificuldades com sua força natural e Jaibon foi atingido várias vezes. Com firmeza, o garoto desferiu outro chute no rosto de Jet. "Foi uma massagem?" John Gate perguntou zombando. "Você realmente acha que pode me vencer assim?" Ele então questionou. "Vou te mostrar a realidade", Jet gritou lançando um ataque. Ao ser atingido de novo, Jaibon sentiu a raiva crescer em vez de diminuir. A multidão berrava sem parar o nome de John Gate. "Quem está em vantagem?" Um amigo de Jaibon perguntou. "A guarda dele está a falhar", o outro comentou. Ele analisou. O físico do oponente era esmagadoramente superior, e seria catastrófico se Jaibon fosse atingido com força. Um deles explicou que a estratégia de Jaibon era nocautear o oponente aos poucos. Jet pretendia vencer com um só golpe, confiando em força esmagadora. Observando a luta, "Se Jaibon apanhar, tudo se perderá", Areum disse. Contudo, Areum, a voz de Kang Doyle ecoou, vinda de onde estava acorrentado, chamando-a. Correndo até ele, Areum se afastou do foco da arena. "Você precisa pará-lo", Doyle afirmou. "Por que trouxe Jaibon?" ele perguntou. Jaibon não teve escolha, ela explicou. "Ameaçaram queimar o templo onde ele vivia." "Maldita seja tudo", ele praguejou. "Liberte-me." "Preciso da chave", ele reiterou. "A chave está com John Gate", ela o lembrou, tentando fazê-lo entender. "Vou dar um jeito de pegá-la", Doyle afirmou. "Esse homem é uma cobra", ele avisou. "Nunca se sabe o que ele fará." Concordando, Areum mal conseguiu manter a calma. A troca de golpes entre os dois lutadores continuou intensa. Voltando o olhar para a arena, Han Areum acompanhou cada movimento com atenção renovada. "Jaibon, bata nele com força." "Força!" gritou um dos amigos. Continuando a luta, Jaibon golpeava John Gate. "É a vez dele." "Ataque!" gritaram à volta, encorajando-o. "Mostra as tuas habilidades, bate mais forte!" ordenaram os amigos, empurrando o rapaz que avançava contra Yonget. "No entanto, eu estava à espera exatamente deste momento para te aproximares", revelou-se o lutador. "A autodefesa não funciona nas ruas." Ele então rugiu, desferindo um soco de imediato. Jaibon percebeu que havia caído na armadilha de propósito. Nada importa diante do poder. O agressor o atingiu no rosto e o impacto jogou a cabeça de Jaibon para trás. "Jaibon, Jaibon." Seus amigos rugiram, incapazes de acreditar no que viam. "Esta é a parede da realidade", proclamou John Gate. "Continuando seu ataque, eu realmente lutei no asfalto", ele afirmou. "Uma planta de estufa como você me venceria?", ele perguntou. E ordenou ao garoto. "Saiba seu lugar." "Adeus", disse Jet, a visão de Jaibon falhando. Naquele instante lembrou-se de alguém segurando seu rosto. "Anime-se!" A memória de uma garota implorando. "Por favor, vá até o fim." "Eu te amo", o atingiu com força e seu coração acelerou. Jaibon se ergueu com uma nova energia. "Recupere a consciência", Han Areum gritou. Mas o garoto manteve o foco no oponente e, rapidamente, bloqueou o soco de Yongtai com os dois braços. "Seu desgraçado resistente", o agressor exclamou, espantado que Jaibon tivesse resistido ao golpe. Ferido, Jaibon enfrentou o rival e acertou o rosto do oponente com um contra-ataque. Gitai recuou alguns passos. "Virou briga séria", comentaram os amigos. "Ninguém está de brincadeira aqui. Há muito tempo que não sentia algo assim." "Minha dopamina está em alta", ele declarou. "Você é melhor do que imaginei", o lutador admitiu, "mas ainda é só um lanche escolar." Ele então avançou. Jaibon desferiu um chute no oponente e o encarou enquanto John Gitai explicava. "Gangsters não podem se dar ao luxo de perder", ele afirmou. "No momento em que perdemos, morremos." Gitai então rugiu. "Nunca vou deixar você vencer", atingindo-o no rosto. "Ele é um zumbi." Um dos amigos de Jaibon gritou, dizendo que a luta estava ficando ainda mais intensa. Os dois continuaram trocando golpes. Os amigos de Jaibon notaram que ele já não se defendia, mas desviava dos ataques. Jaibon evitou outro soco e o agressor o xingou, consumido pela frustração. Mas um dos amigos apontou para Jaibon. Imóvel, o jovem manteve a guarda baixa, surpreendendo a todos. Chamando-o de perdedor, Gitai avançou para atacar, mas Jaibon desferiu um soco direto no queixo do agressor. Kang Doyle se perguntou se Jaibon já havia decifrado o padrão do oponente e concluído que os movimentos de Gitai eram óbvios, visando apenas nocautes de um golpe. Jaibon havia antecipado os ataques e agora conhecia a fraqueza de Gitai. Depois de desviar, o jovem desferiu um chute com força total contra o agressor. A cena mostrava o jovem segurando um pedaço de pau. John Gitai o xingou e desafiou, apontando o pau para Jaibon. O jovem apenas fitou o rival.
Jong-tae rugiu. A luta real começava naquele instante. Declarando que as regras do jogo não importavam mais, ele alterou a atmosfera da arena. Os amigos de Ji-bon o acusaram de covardia e trapaça. Até o narrador da luta frisou que usar arma era violação. Mas Gi-tae mandou os perdedores calar e perguntou se aquilo era um mero jogo para eles. Então o desafiante provocou quem na plateia ousasse enfrentá-lo. Virando-se para Ji-bon, incitou-o a terminar o combate. Isto não é um jogo, mas um confronto entre nós dois. Ji-bon concordou. Isto é uma luta de verdade. Gi-tae então bradou. Avançando contra o jovem, ele prometeu esmagá-lo. O agressor atacou com uma tocha, incitando Ji-bon a enfrentá-lo. Os amigos observaram a cena comentando a trapaça. Não se envolva com gangster igual seu pirralho, ele gritou para Ji-bon. Mas o jovem bloqueou o ataque com um chute e logo acertou a cabeça do adversário com outro. Jong-tae caiu no chão, derrotado por Ji-bon. Espectadores murmuraram que ele estava acabado e o chamaram de patético por ser gangster. Naquele instante, a chave de Kang-doyle escorregou e caiu no chão. Hangar anotou o objeto. Não acabou, Gi-tae disse levantando-se. Não paro até que um de nós seja aniquilado, ele rugiu. Ji-bon correu para o rival e desferiu um golpe direto. O jovem o acertou novamente, levando-o ao chão. Não posso perder para um fracasso como você, protestou Gi-tae ajoelhado. Você não tem razão para se sentir ofendido, Ji-bon respondeu. Você não passa de um opressor dos fracos. Sentiu-se superior ao destruir sonhos, mas isso não te faz forte. Viva na mediocridade o resto da vida. Ele então condenou seu rival. Jong-tae de repente sacou uma faca. O agressor avançou e tentou esfaquear Ji-bon pelas costas. A multidão reagiu com descrença à cena. Olha para trás. Um dos amigos de Ji-bon rugiu, alertando-o. Não devias ter virado as costas a um gangster. Gi-tae zombou, avançando com a faca. Ele derrubou Ji-bon ao chão e se posicionou para o ataque. Eu vou te aniquilar, prometeu Jong-tae. Você vai se arrepender para sempre de ter me desafiado quando vir seu rosto no espelho, ameaçou o agressor, erguendo a faca. Eu sou o vencedor. Ele então declarou, desfrutando da situação. No entanto, uma labareda atingiu o rosto de Gi-tae. Kang-doyle interveio, golpeando-o com um pedaço de lenha em chamas. Imobilizando-o, Doyle o manteve no chão. Então virou-se para Ji-bon e perguntou se estava bem. Ji-bon apenas assentiu. Garon se perguntou quando Doyle se soltara, e a amiga percebeu que fora ela. Kang-doyle então o encarou e perguntou se podia terminar. Sentou-se em Gi-tae e começou a quebrar-lhe os dedos. Espere, interveio Ji-bon. Não continue, implorou Jong-tae do chão. Por quê? Doyle perguntou. Pare seu pirralho, Gi-tae implorou. Fizeste o mesmo, o jovem o lembrou. Mas eu sou diferente, Gi-tae alegou. Por quê? Doyle perguntou. Eu sou de outra classe, ele disse, virando o rosto. Só mais um, Kang-doyle avisou com calma, quebrando-lhe outro dedo. Kang-doyle se prepara para quebrar o último dedo, mas Jong-tae implora para ele esperar. Gritando, Gi-tae o insulta, chamando-o de bastardo e afirmando seu status de gangster. Então ele o ameaça, avisando que seu superior o mataria se descobrisse. Kang-doyle, indiferente, pergunta por que ele contaria ao superior, chamando a atitude de infantil. No entanto, o organizador da partida irrompe com sua equipe e ordena que parem. Ele é contido pelo braço de Ji-bon. A cena revela Ji-bon bloqueando o homem, enquanto Doyle permanece sobre Gi-tae. O organizador então questiona Ji-bon, perguntando se ele está ciente de suas ações e se pode arcar com as consequências. Kang-doyle olha por cima do ombro. Ji-bon também vira o rosto para observá-lo e Doyle apenas sorri. Por favor, não continue. Eu sou um veterano, implora Jong-tae. Kang-doyle com desdém comenta. Agora você parece ainda mais lixo, dizendo que se envergonha por ter sido complacente. Então ele quebra o último dedo de Jong-tae. Uma garota na multidão tapa a boca e os espectadores reagem chocados. O confronto é inválido, declara o organizador, dizendo que a situação virou caos, mas os espectadores argumentam. O gangster quebrou as regras primeiro. Um apostador do gangster admite a vitória de Ji-bon. Logo a multidão clama pela vitória de Ji-bon. O organizador encara Ji-bon, que permanece impassível. Os amigos de Ji-bon gritam. Todos viram a derrota do oponente. A multidão persiste em gritar o nome de Ji-bon, enquanto ele está ao lado de Doyle. Ji-bon olha por cima do ombro. Em seu escritório, o homem de óculos reflete perplexo sobre os eventos que superaram suas expectativas. Ele observa que Ji-bon derrotou um gangster da Associação Jokdo no pico da audiência. Tal feito faria da Associação Jokdo uma chacota. E ele lamenta a perda financeira iminente. Depois ele culpa Ji-bon por tudo. Ele reflete como lidar com a situação, amaldiçoando o resultado. Um carro preto se aproxima do local da luta. Lá dentro, o motorista avisa o superior da chegada, mas este manda esperar. O motorista vê Jong-tae sair do armazém e reporta que ele deixou o local. O superior apenas manda desligar o carro. Jong-tae se aproxima do veículo chamando seu superior. Me ajude, por favor. Aqueles desgraçados me agrediram. Os agressores ainda estão no local e você pode pegá-los se agir neste exato momento. Ele implora por ajuda. Mas seu superior o soca na cabeça e o afasta com um chute. Jong-tae cai no chão, clamando por seu superior.
Eu não te avisei para ficar longe de brigas com alunos? O homem o questiona. Gitai tenta se justificar, balbuciando incoerentemente. Seu superior então o chuta novamente, atingindo-o enquanto ele está no chão. Enquanto Gitai pede desculpas, Ji-Bon e seu grupo observam a cena de longe. Gitai age como um gangster, mas na verdade não passa de um Zé Ninguém, comenta Kang Doyle. Kang Doyle agradece a Ji-Bon e estende sua gratidão aos amigos. Hangaran, porém, intervém. Vocês precisam de tratamento médico prioritário. Ela insiste que vão ao hospital, mas Doyle retruca. Só preciso de uns dias de descanso. Ele se afasta com Ji-Bon, buscando sua confirmação. Num flashback, Ji-Bon se pergunta quando conseguirá esquecer de vez a pessoa que tinha o poder de parar ou acelerar seu coração. Um grupo de estudantes caminha pela rua. Numa sala de aula, uma professora pergunta: "Não cochilem." Em seguida, duas garotas confrontam Han Ah-reum, questionando-a por dar um celular a Ji-Bon e chamando-a de ridícula. Iena então pergunta diretamente: "Você pretende namorá-lo?" Ah-reum hesita em responder, e Iena lembra que conhece os sentimentos dela por Ji-Bon. No entanto, Ah-reum afirma que é mais do que namoro. A outra garota pergunta: "O que você quer dizer com isso?" Ela explica que sente uma profunda curiosidade por Ji-Bon e anseia saber tudo sobre ele. Uma das garotas a acusa de engano e de tentar seduzir Ji-Bon. Em seguida, ela lembra Ah-reum do relacionamento entre Iena e Ji-Bon. Han Ah-reum reitera: "Estamos apenas conversando." Iena a esbofeteia no rosto. Ela exige: "Parem de brincar," e diz: "Não vou entregar Ji-Bon a vocês." As duas meninas então se afastam, deixando-a para trás. Han Ah-reum toca o rosto e em voz baixa murmura: "Enganadora," referindo-se a Iena, perguntando-se se ela não podia ter mostrado um pouco de arrependimento. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.